infelizmente a gente não tem todo o tempo. Oi, Rê, caiu? Ah, agora sim. Tava esquisito. Temos uma convidada Ah, especial que tá suja, que nem uma estopinha velha, mas ela queria ficar aqui comigo, daí tá aqui. E a outra eu tranquei lá em cima. Aqui, ó, por sua culpa, abri um saúde, Prosecco. Saúde. saúde. Cheers. Hoje eu tô bebendo rosé, porque tá calor, eu tava bebendo vinho tinto esses dias. O dia do negócio todo lá do Moro, na sexta-feira, minha filha, mas eu tomei um porre daquele vinho tinto que me deu uma dor de cabeça, eu tô ficando velha. Antes não tinha Gente, nada disso. mesma coisa. Aqui foi exatamente igual. A gente tomou um porre de vinho tinto. No outro dia a gente estava com dor de cabeça. Aí vamos ver que uva é, que vinho é, porque é a idade, né? E eu ainda Não, o estou mais problema, de não, o 10 na problema sua assim, se eu frente. tomo 2 taças, assim, é tranquilo. Mas vinho, de forma geral, se eu fico bebendo muito sem comer, que foi o caso, não fico bem. Isso, tô velhinha. Quem conseguiu comer, né, Rê, aquele dia? Pois é, deixa eu colocar mais um negócio aqui pra não quebrar minha cabeça aqui, peraí. Deixa eu ver se agora fica bom. Enquanto você coloca aí, eu estava falando pro pessoal que antes de agradecer a Rê, né? Que uma das minhas melhores, um dos melhores acontecimentos da minha vida no ano de 2019, uma idem velha, idem nole, que se eu ligar agora e falar assim, ih, ferrou tudo, ela vai pegar um avião no meio da pandemia e vai baixar aqui que esse tipo é o tipo de soldado que você quer para caminhar do seu lado nas batalhas aí da vida, e a Rê é uma dessas pessoas da minha vida, e ela sabe que da mesma maneira eu faria a mesma coisa por ela. Então eu quero te agradecer muito, Rê, muito mesmo, e colocar para o pessoal aqui que foram quase 11 mil perguntas na caixinha que eu abri para a Rê. É muita coisa. E Muita coisa. e a caixinha em 24 horas teve quase 24 mil visualizações. Muita gente preocupada com a economia, muita pergunta sobre o Moro, o Bolsonaro, mas muita gente preocupada com a economia também, não só no Brasil, mas mundial, né? Porque o Brasil ainda é um país suscetível aos respingos, né, da economia mundial. Então, Rê, quero te agradecer muito mesmo para estar aqui elucidando e respondendo as perguntas das pessoas, porque não é todo dia eu tenho, dá licença, porque você é minha amiga, mas não é todo dia que a gente tem uma economista assim do seu gabarito, né, com a gente, Rê. Não, primeiro, eu que agradeço. Você foi, junto com a Mari, você sabe disso, uma surpresa muito, muito, muito grata para mim no ano passado. E essa pandemia fez a gente colocar máscaras cirúrgicas e outras máscaras caíram. E eu sou muito feliz, estou muito feliz de ter você e a Mari do meu lado. Isso para mim é muito, muito importante. E você falou exatamente isso. Nossa amizade é recente, mas é como se fosse da vida inteira. E isso para mim realmente não tem preço. E a gente está todo dia lá no nosso grupo, né? Fofocando as coisas e discutindo. Enfim, a gente fala de tudo. Não acho que a gente só fala de política e coisas seríssimas para o país, não. A gente também fala de Até fazer feijão, né, feijão, dona Mariana? a gente fala de outras coisas também. É, mas muito legal de fazer com você, porque a gente ficou meio órfã, né? Depois que acabou o nosso programa, que a gente, pelo menos toda semana, a gente falava de alguma coisa, independentemente do que a gente se falasse na vida pessoal, né? E a gente ficou meio órfão. Então, tô muito feliz de estar aqui com você hoje, pena que tão É, longe. tão longe. Aliás, nessas quase 11 mil perguntas, muitas perguntas sobre a volta, né, do futuro Mulheres da PAN, mesmo que com outro nome. E eu, a Renata e a Mari, a gente está tentando pensar numa coisa bem bacana mesmo, talvez desenvolver até uma plataforma independente para várias coisas, mas isso mais para frente a gente fala. Tem também a possibilidade do curso de feminismo, né? Que a gente quer Isso. fazer. Um aulão, né? Começando com um aulão. Então aguardem que a gente vai com certeza pensar e planejar e colocar em prática já muita coisa. Eu vou começar, Rê, com uma pergunta que eu achei interessante, porque sabe aquela pergunta quando as pessoas fazem assim, que são dois eventos assim que marcaram muito, né?
Você lembra exatamente onde você estava no 11 de setembro? Todo mundo lembra quando você ficou sabendo. Você lembra exatamente onde você estava quando você soube que o Ayrton Senna morreu? Então eu recebi essa pergunta. Você lembra exatamente onde você estava quando você recebeu a bomba do Moro? Eu vou começar, Rê. Eu lembro porque, como eu estou 4 horas atrás do Brasil, eu acordo, faço meu café e vou no meu WhatsApp, e um dos primeiros grupos que eu abro é o nosso grupo, o meu, da Renata e o da Mari. Levei os cachorros lá fora, sentei com os cachorros na grama e abri o nosso grupo. E aí tava a bomba. A bomba estava lá, diretamente. Então eu estava no meu quintal, sentada na grama com os meus cachorros, com as minhas cachorras, e lendo a Mari e a Renata dando a bomba. Cara, eu tava, assim, no dia anterior, né, para dar um contexto pro pessoal, a gente tava falando, putz, o Moro vai pedir demissão. Não, não vai, é fake news, vai pedir, não vai, vai pedir. A gente tem fontes de vários lugares. E só tinha uma pessoa nessa vida, que a gente não vai falar quem é, mas só uma pessoa nessa vida, que é o cara que sabe dos negócios dos Paranauê da vida, que inclusive eu vou pedir para ele ler minha mão, porque esse cara sabe das coisas. E ele foi o único que falou, não, vai demitir. E a gente não queria acreditar, né? E aí ficou essa banana toda aí. Eu acordei. Mari, beijo! A Mari tá chegou, aí? chegou. Mari, amo. Então, e aí eu acordei, acho que era umas 9h30, e a primeira coisa que eu vi no meu WhatsApp foi uma mensagem às 4 e pouco da manhã, num outro grupo que eu faço parte, dizendo que o Valeixo tinha sido exonerado. E aí eu falei, fudeu, vai ser exonerado. Aí depois, quando era 10 e pouco, falaram que o Moro ia falar às 11 horas na televisão. Eu tava de pijama, com o Rodrigo do meu lado, assim, os dois na frente da televisão, assim. Tipo, meu, parecia que era a final de Copa do Mundo e a gente tava pra tomar o 7-1, sabe? Assim, a sensação que eu tinha era aquela angústia, aquele coração aqui na boca falando, meu, fudeu, não acredito que o Moro vai sair e tal. E aí, beleza. Ele começou falando do coronavírus, aí começou a falar de outras coisas e tal. Quando ele começou a jogar as bombas, aquele negócio assim, eu juro, parecia que eu ia vomitar. Eu falei, gente, não pode ser. Tipo, de desespero mesmo. Falando, cara, o que aconteceu? O governo acabou. É aquele desespero inicial quando alguém faz alguma coisa, sabe? Tipo a minha mãe. Minha mãe é dessas, que tipo, meu irmão bate o carro, daí ela me liga. Meu, ele bateu o carro porque ele bebeu, e daí não sei o que, aí não sei o que vai acontecer, e daí bateu no poste, e daí outra pessoa, tipo assim, você não sabe nem o que você tá pensando mais. Então, a minha situação nessa hora foi tipo, fudeu, acabou tudo, vamos embora, fudeu. Foi isso. E é engraçado, pessoal, que no nosso grupo ali, nós três, né, como eu comentei, como eu estou 4 horas atrás, às vezes as duas já estão comentando, e para mim é 4 da manhã, para vocês aí já 8 da noite. E aí eu acordo e olho o nosso grupo, são nós três, e assim, 42 mensagens. Quer dizer, elas já estão conversando, então assim, pelo amor de Deus, Ana, acorda, cadê você? É assim mesmo. Então foi realmente assim um baque, né? Um baque. E uma coisa, Rê, que eu queria, e já entrando aqui numa segunda pergunta, para a gente colocar também esse assunto Moro, Bolsonaro, que foi um baque muito grande para todo mundo, né? Porque uma coisa é você tá numa trincheira, você tá numa guerra e você tá ali tentando derrotar um adversário óbvio, né? Agora é um fogo amigo dentro do seu próprio batalhão que você fala, e agora, né? Para onde E um que a que gente você não corre? espera, né? Eu, por Exatamente. exemplo, eu não sei você, mas eu nunca imaginaria ver o Moro e o Bolsonaro trocando farpas pelo Twitter, assim que nem a gente tá vendo agora. É muito triste, assim. É. Eu acho que independentemente de quem você esteja do lado, dizendo para as pessoas aqui, e até digo mais, não tem um lado necessariamente. Eu acho que a gente tem que analisar o contexto dos dois lados. Eu tô tentando fazer isso agora que eu tô mais calma, né? Independentemente do lado, é muito triste de ver o que tá acontecendo. Muito triste. E também eu comentei ontem nos stories, porque nós voltávamos ali no grupo
com várias notícias de fontes que a gente confia muito. E uma coisa ficou muito clara, né? Que naquela coisa louca que estava acontecendo de Moro, de Bolsonaro, de imprensa, teve um grupo que imediatamente já tomou parte para o Moro, o outro grupo tomou parte para o Bolsonaro, mas o que eu percebi, Rê, foi que a grande maioria de quem ama mesmo assim o Brasil ficou ali no meio. Meu Deus, o Moro é traidor? Ou o Bolsonaro quer interferir na PF? O que está acontecendo? Foi Então, aquele. É o que eu falei pro Fernando Conrado na live que a gente fez outro dia, que eu invadi a live dele, na verdade. Aquele emojizinho da cabeça pegando fogo. É aquilo, tipo, explosão. É esse meu sentimento disso. Não, você não tem uma certeza assim nenhuma. E agora estão aparecendo mais coisas. Você começa a ler algumas coisas daqui ou dali. Algumas coisas fazem sentido de um lado, outras coisas fazem sentido do outro. isso. E a única certeza que eu tenho é que a gente ainda não sabe de toda a história no todo. Assim. A gente não tem como saber tudo ainda. Tem muita coisa para passar ainda por baixo dessa ponte. Eu acho que tem uma coisa importante para a gente que a gente tem que falar, que eu até tuitei ontem exatamente isso, no sentido de bom, primeiro, a gente não sabe as coisas que ainda vão passar por baixo dessa ponte em relação a Moro, informações que o Moro tem ou informações que o presidente tem, a gente não sabe. Então, para quem fala, eu sou conservador, bate no peito, né? Eu sou liberal, nessa hora é a hora de humildade e de prudência, e da gente saber que a gente não tem todos os pontos, que a gente não tem todas as informações para serem conectadas, e que não tem problema nenhum falar, eu não sei de tudo, eu prefiro esperar. Vocês nos conhecem, vocês conhecem as pessoas que defenderam não só o presidente Bolsonaro, mais a Lava Jato, mais o governo até aqui, e nós somos duas dessas mulheres, junto com a Mariana e com mais um grupo bom de conservadores e liberais. Então, seria muito imprudente jogar fogo em um desses lados e daqui a uma semana voltar atrás e falar: não, mas não era bem assim, eu não tinha todas as informações. Se não tem todas as informações, não precisa sair correndo para o Twitter para colocar alguma coisa que ainda não está muito concreto, né? Assim, a visão não está muito perfeita, está tudo muito nublado ainda na nossa frente. Então, Rê, eu queria que você falasse um pouco disso e também uma coisa que eu estou vendo, que eu não estou achando legal, independentemente se amanhã a gente vai descobrir que o Moro traiu o presidente ou que o Moro está em conchavo com o FHC, porque se estiver em conchavo com o FHC, aí, minha gente, sinto muito. Mas a gente não pode negar quem foi Sérgio Moro, o que foi a Lava Jato, a mão de Sérgio Moro no futuro do Brasil. Hoje, eu moro aqui nos Estados Unidos, eu comentei na minha live com a Leda Nagli, os americanos e próprios investidores, eles veem o Brasil hoje com outros olhos depois da Lava Jato, depois do Sérgio Moro, depois da mão pesada do rule of law, do império da lei. Então, eu acho muito imprudente e nada conservador a gente começar a voltar agora e tentar destruir uma reputação de um juiz que mudou o Brasil. A gente pode começar a criticar as posições dele se as coisas vierem à tona daqui para frente. Mas você querer manchar todo um passado de uma pessoa que ajudou muito a transformar o Brasil, eu não gosto. E isso serve também para aqueles que agora resolveram detonar o Bolsonaro de qualquer maneira. A gente tem muita coisa pela frente e o Brasil ele é muito maior que o próprio Bolsonaro e que o próprio Moro. Eu bato muito na tecla da gente defender ideias, ideias, ideias e não nomes exatamente por isso. Então, eu queria que você falasse um pouco disso tudo, Rê. Então, Ana, eu concordo com você 100%. A gente precisa analisar de maneira fria as coisas, né? Então, assim, depois que apareceu essa história do Moro e as acusações graves que ele fez ao presidente, etc.,
A primeira coisa que aconteceu foram as pessoas falando, não, mas o Moro nunca foi conservador. O Moro é abortista, o Moro é desarmamentista, o Moro isso, o Moro aquilo, porque ele não foi um bom ministro. Você fala, não, pera. O Moro estava fazendo um bom trabalho, pelo menos todo mundo estava. Eu não vi ninguém falando que ele estava fazendo um trabalho ruim. Eu vi as pessoas comemorando os resultados do Ministério da Economia, da Segurança, ou da Justiça, pelo fato dele ter reduzido a criminalidade, o pacote anticrime, toda aquela história. E o fato dele ser, de repente, mais progressista, particularmente, Renata, eu nunca vi nenhuma posição dele aberta sobre esses temas, porque ele é uma pessoa reservada. Mas tem muitas pessoas falando que ele é sim, assim. Tudo bem. Mas isso nunca foi impeditivo para o próprio Bolsonaro colocá-lo lá. Por quê? O objetivo dele lá não era ele preservar essas coisas, mas era fazer o combate correto à corrupção. Ok. E aí ele fez algumas acusações ao presidente ali e a gente colocou o Moro também num pedestal, é verdade, pelo fato de ele ter feito o trabalho que fez, de ter sempre aparecido muito incorruptível. Todas as entrevistas que ele deu, ele sempre foi muito ponderado, muito calmo, muito sereno. Ele sofreu muitos ataques, né? Uma pessoa ameaçada o tempo todo. Então a gente sempre colocou ele num pedestal mesmo, falando, não, o Moro é aqui, ele tá num outro patamar. E quando você vê ele falando as coisas que ele falou, a primeira coisa que a gente faz é assim, não, peraí, é o Moro que tá falando. É o Moro que tá falando, eu vou acreditar em tudo que ele tá falando. Acabou o governo. Essa é a minha visão inicial. Aí você respira, aí você começa a ver algumas outras coisas, o pessoal falando aqui. Eu rejeito essa tentativa de assassinato de reputação logo de cara, porque, né, muita coisa que a gente tem que analisar antes de fazer tudo isso. Da mesma maneira que também temos que analisar o lado do Bolsonaro. Lógico que tem coisas dizendo contra o governo quando a gente fala de Flávio Bolsonaro, quando a gente fala de algumas interferências, influências ali, o Bolsonaro é muito mal assessorado, ele está perto de pessoas não muito legais. A ala militar ali dele já deu várias vezes conselhos muito ruins para ele. Então você fala, putz, realmente, deve ser o Bolsonaro que está errado nessa história. Só que a gente começa, depois de passar essa primeira impressão, a gente começa a analisar o que foi dito ali. E uma das coisas que foi dita lá, por exemplo, pelo Sérgio Moro, depois quando ele colocou os prints, né, que não foi legal, inclusive, mandar prints lá para o Jornal Nacional, acho que independentemente da sua posição, acho que ninguém acha legal vazar a esse gente tipo pode de coisa. condenar uma ação. Claro, eu também não achei legal. Exatamente. E assim, quando ele colocou lá que o Bolsonaro tinha falado para ele trocar o comandante da PF, ou que era uma hora para trocar o comandante da PF com aquele inquérito, a gente tem que lembrar que é um inquérito ilegal do STF. Isso não significa ainda não tem provas, pode ser que tenha. Eu até acho estranho o Moro fazer alguma coisa sem provas, isso é uma outra história, né? Mas sem provas que eu digo, ele é um cara, é juiz, né? O cara sabe como é que faz as coisas, mas enfim, pode ser que ele esteja errado. E ele fez esse inquérito ilegal, também não é uma coisa bacana, e isso não prova uma interferência direta do Bolsonaro, uma tentativa de interferência direta nas investigações. Ele tem prerrogativa como presidente de estar descontente com o trabalho de uma pessoa, chamar o seu o seu ministro da Justiça e falar, olha, não estou gostando desse cara. Tá aqui um monte de inquérito ilegal do STF e o cara, entendeu? Vamos fazer uma outra coisa, vamos fazer alguma movimentação. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um PGR, que é o Augusto Aras, que é um cara que é de esquerda. A gente sempre soube. Que sempre esteve envolvido com o pessoal do PT e tal. Então, assim, quem que tá certo nessa coisa toda? Gente, eu não sei. A gente tem que ter essa humildade. E isso, não tem problema a gente falar. Eu não sei. Eu não tenho todas as evidências, não tenho todos os pontos para a gente ligar. Essa neblina que paira, né, sobre a gente, ela não está ajudando. Então, muita gente perguntou assim para mim, mas você achou correta a maneira que o Moro saiu? A maneira que ele expôs... No meio da pandemia. No meio da pandemia. Olha, gente, não foi correto. Mas... o Bolsonaro precisava mexer na cúpula da PF agora também? No meio da pandemia, era... Tem um outro detalhe. O Valeixo pediu ou não pediu para sair? Até agora a gente não sabe. Cadê esse homem? O Valeixo, que não aparece, exatamente. E que não fala nada, e a gente está achando que um falou que sim, o outro falou que não. Tem os superintendentes, o Bolsonaro falou, olha, ele pediu para sair, tem 27 superintendentes que podem atestar isso. Ele pediu para sair agora, amanhã? Não, ele falou que queria sair, mas ele poderia sair até o fim do ano. E aí o Bolsonaro achou melhor trocar ele logo.
Quer dizer, tem um monte de coisas ainda que a gente não sabe, muitos elementos que a gente não sabe, mas o fato, a única certeza que eu tenho é que isso está sendo muito ruim para o Brasil, de fato. Muito É um ruim, momento muito muito ruim. péssimo para a gente viu o que aconteceu com a bolsa no dólar na sexta-feira. Isso é só um gostinho ali, né, da maneira como as pessoas enxergam isso. E eu tô muito triste com essa situação e mais triste ainda de ver que tem gente sambando em cima dessa situação, né, Ana? A gente vê as pessoas comemorando isso, sendo que tá todo mundo no mesmo barco. E arrisco dizer que a maior parte das pessoas que está comemorando isso vai se fuder muito mais do que eu e você. Mas muito Não, mais. como se essas pessoas que estão desejando quanto pior, melhor, como se o barco afundasse e elas tivessem colete salva-vidas. Nós afundaríamos, mas elas não, né? Vai Uhum. afundar todo mundo. Então, Rê, antes de partir aqui para as perguntas, eu quero deixar assim eu vou fazer uns stories hoje sobre esse livro, mas eu quero deixar essa dica desse livro porque é um pensador americano extremamente importante nessa hora. Eu acho que não tem, a gente tem que se posicionar na vida sim, mas quando a gente tem os fatos, a gente tem as informações para a gente fazer ali o crochê e colocar a coisa de uma maneira mais ampla na mesa. Então eu quero muito indicar esse livro aqui, ó, A Política da Prudência, do Russell Sabia que Kirk. você ia falar dele. Prudência, prudência, prudência. Não tem nada, absolutamente nada a ver com você subir em cima do muro. Tem a ver com você ser inteligente. O meu é todo marcado, ó. Tem a ver com você ser inteligente, você ser. Nas perguntas aqui que me mandaram para Renata, uma delas era assim: o que fazer para a gente chegar a um quarto do que é a nação americana? É você ser pragmático. Você tem que ser pragmático, porque americano é pragmático. Americano não fica entrando numa onda, nojinho, ele é republicano, eu não vou votar. Tem comida na mesa, a economia está voando, os números estão bons, então não mexe, né? Como o cenário presidencial para a eleição esse ano estava antes dessa pandemia. Isso que os americanos têm de sentar, de ter essas raízes muito solidificadas nesse pragmatismo, vem muito disso aqui, da prudência, de você saber ler os elementos que você tem e a partir dali você tomar uma decisão. E nessa situação Bolsonaro-Moro, nós não temos tudo. Não Ah, e deixa eu tem. comentar uma outra coisa que eu lembrei agora. Uma das coisas que depois eu fui analisar com calma, porque no momento que o Moro estava falando, eu estava tão enebriado da merda que estava acontecendo que eu não analisei tudo com calma. Aí depois eu fui ouvir de novo o que ele falou e fui analisar. Por exemplo, ele deixou muito claro que houve interferência ou tentativa de interferência do presidente na Polícia Federal, dizendo que isso não houve em nenhum outro governo. E isso é mentira, por exemplo. Então, Exato. assim, são coisas ali que eu falei, por que que ele falou isso? Né? Comecei a analisar. Então, assim, a minha primeira impressão foi assim, o governo acabou, porque o Sérgio Moro é um pilar muito importante e ninguém mais vai confiar no governo, não sei o quê. Aí, né, você respira e fala, não, peraí, vamos ver isso aqui tudo de novo. Então, assim, eu tô mudando de opinião todo dia. Tem uma hora que eu falo, não, isso aqui faz mais sentido. Faz Ah, não, isso aqui. sentido. E aí você vê as pessoas assim, não, eu tenho certeza que é o Bolsonaro que é filho da puta, que ele é miliciano, e que ele tá vendido, e que ele pegou o centrão, e não sei o quê. E outras pessoas falando, não, eu tenho certeza que é o Moro, que é traidor, que não sei o quê. Eu não tenho todas as informações como ninguém tem. Então, eu acho que esse negócio que você fala sobre a prudência, e esse livro é um puta livro mesmo, é muito importante porque a gente tem que ter cautela para analisar as coisas. E é muito difícil você fazer isso num momento de crise. Eu falo isso todo dia. A gente está numa crise, dentro de outra crise, dentro de outra crise. A gente não sai, a gente respira a crise. É como se a gente não tivesse sossego nunca. E o que me deixou muito triste de tudo isso é saber que o momento que a gente está agora é um momento que é o pior possível para acontecer essas trocas. Tanto a troca do Moro querer sair, quanto tentar trocar o comandante da PF. Tem nomes aparecendo aí, tem um cara que foi nomeado já ministro da Justiça, que eu ouvi dizer que é um cara muito honesto, mas juridicamente não é um cara muito bom, que é o Jorge Oliveira. Isso eu estou falando de pessoas advogadas, né? Que têm conhecimento sobre isso, que eu confio. Mas isso também a gente vai ver mais para frente. E o novo comandante da PF... estão falando assim, é amigo do pessoal do Bolsonaro. Isso não o desabona, mas obviamente que você fica com
um pezinho atrás, falando, bom, mas por que vai indicar um cara que é tão amigo assim da família Bolsonaro? Será que não tem uma pessoa um pouco mais imparcial aí dentro e tal? Isso não significa que o cara seja ruim. Eu ouvi dizer muito bem, inclusive, desse cara que vai assumir a PF. Então, assim, no fim das contas, o que eu acho que a gente está querendo dizer aqui para o público, Ana, é que ninguém, de fato, tem as respostas ainda. E que a Não. gente não pode simplesmente, se agarrar a uma coisa, a uma causa, a uma pessoa, a uma vertente e levar ela até as últimas consequências, né? Eu tô disposta a mudar de opinião, a estar errada, de repente, eu sempre tive o Moro em mais alta categoria. Eu E tô até disposta aqui, né? Até aqui a gente não pode apagar isso. Até aqui que eu digo, até antes da Não, coletiva o que dele, ele a fez gente não pelo país, pode isso nunca vai ser ignorar. apagado. Exato, Nunca vai exato. ser apagado. Não, Agora, não vai. eventualmente, se ele fez alguma coisa ali, se ele entrou em conluio com o FHC, com o Maia, sei lá, a gente tem que reconhecer também, né? Então, são coisas que podem ser separadas. Agora, eu fico imaginando, imagina se aparece que ele está em conluio com alguém do PSDB, por exemplo. Eu não sei se isso é real ainda, mas isso tem um impacto muito grande em todas as decisões que ele já deu até hoje. Politicamente falando, por exemplo. Então seria muito ruim para ele. Será que valia a pena ele fazer tudo isso? Então eu fico com essas coisas na cabeça. Sério, tem uma hora que eu entro em parafuso. É só bebendo mesmo, gente. Só É, bebendo. e aí eu vou, sem querer ser repetitiva e sendo repetitiva, que enquanto você estava falando, eu estava lendo alguns comentários aqui, e as pessoas assim, estou decepcionada com o Moro, estou arrasada com o Bolsonaro, meu Deus, eu estou, é o fim de tudo. Mais uma vez, se você veste a camisa do político ou dos indivíduos, você vai se decepcionar. Porque a gente discorda da gente também, nem a gente concorda com a gente Desde que 100%. começou essa crise, faz sexta-feira, faz 2 dias, eu já tô, ó, em parafuso aqui. Eu já mudei, já fui. A gente já conversou várias vezes, Ana, lá no grupo com a Mari, os outros grupos que eu participo. Tem gente que era de um jeito, agora tá de outro. Ninguém tem a resposta correta, gente. Desconfie de alguém que vira para você e fala: olha, eu tenho certeza que é isso, que é isso, que é aquilo. A menos que a pessoa tenha a informação muito privilegiada, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, então o importante é a prudência. O que a gente deve fazer com esse sentimento de prudência? Tentar preservar a coisa mais importante que é o país. Então, tentar ver qual Exato. é a melhor maneira de o país se sair bem disso. Não é o Bolsonaro se sair bem ou o Moro se sair bem. Porque se o governo fracassa e as reformas não andam e as coisas não andam, quem se fudeu? Não é nem o Bolsonaro nem o Moro. Achei um comentário ótimo aqui. Vista a camisa do pagador de imposto. É, é exatamente isso. E já que a Mari está nos assistindo, imposto é roubo, né, Mari? Muito bom. O meu filho fala, meu filho é super conservador, né? Ele fala, mamãe, meu 1% libertário, imposto é roubo. Muito bom. Então, enfim, vamos sair um pouco da esfera de Moro, Bolsonaro. Eu acho que a gente ainda está aprendendo muito que está nesse caminho aí. As informações estão começando a chegar, né? E vai dar mais habilidade para a gente montar esse quebra-cabeça. E é uma pena que isso tenha vindo não só, como você falou, dentro de uma crise, dentro de uma crise, dentro de uma crise, é que a gente já não tinha gordura nenhuma para queimar, né? E a gente acabou. A última gordura que tem é o Paulo Guedes. Meu filho, Paulo Guedes, segura aí nesse negócio aí, não larga o osso. Aliás, para o pessoal aqui que está nos assistindo, eu conheço bem algumas pessoas importantes lá dentro do Ministério. E eles me garantiram que o Paulo Guedes não sai de jeito nenhum e também não será saído. Mas existem forças de dentro do próprio governo, de novo, as pessoas ruins que assessoram Bolsonaro, que estão tentando minar o Paulo Guedes, ver se pode. E então, assim, aquela reportagem da Record que eu tenho falado foi encomendada por uma pessoa de dentro do governo em conluio com o Maia, gente. Olha que ponto chegamos. Mas dizem que, essas pessoas que eu conheço, dizem que o Guedes tem ele tem um compromisso com o legado que ele quer deixar. Que ele é muito leal à causa, ao que o Bolsonaro veio fazer com o projeto liberal dele e tal. Então, assim, dizem que ele é muito leal, muito fiel, que ele não sai de jeito nenhum e que ele é imexível. Vamos esperar que seja isso mesmo. Então, já que você tocou no nome do Paulo Guedes, eu vou partir aqui para a pergunta
da Rita, que perguntou o seguinte: como conseguir a agenda econômica do Paulo Guedes, tendo Maia retardando as reformas? Então, a reforma também tem muito a ver povo, né? Então, se as pessoas estão a favor das reformas, entendem que aquilo é importante, a gente passou a reforma da Previdência, gente. Vamos lembrar que é Com uma muita reforma pressão da sociedade, né? absolutamente impopular, porque mexe diretamente na aposentadoria das pessoas. Só que as pessoas entenderam que se não tivesse reforma da Previdência, não teria Previdência para ninguém em algum momento e isso não ia demorar muito para acontecer. Porque a gente ia entrar em colapso financeiro, é uma questão de matemática. Não adianta ter 100% de direitos e zero dinheiro, porque 100% de zero é zero. Né? Então, eu sempre falo isso, não adianta. As pessoas conseguiram entender isso, é um negócio super difícil da maioria da população entender isso, e as pessoas foram à rua falando o nome de um ministro da Economia e a favor da reforma da Previdência. Então, infelizmente, a gente tem que trocar o pneu com o carro andando, e é isso que a gente faz todos os dias com esse Congresso. Tem pessoas boas no Congresso que ajudam bastante, mas o Maia, o interesse dele é nele mesmo. E se ele é protagonista do negócio, olha, ele sempre fala da reforma da Previdência, que ele ajudou, que ele está a favor do Brasil, é tudo mentira. Mas ele quer ter esse protagonismo. Então, eu acho que talvez, obviamente que faz sentido a gente falar a verdade sobre o Maia, etc., mas, infelizmente, o governo vai ter que trabalhar com ele de algum jeito. Não tem outro jeito. Entendeu? Então, assim, esse aceno a que estão dizendo que o Bolsonaro está fazendo ao Centrão é muito ruim. Eu não sei ainda se é realidade, mas se isso estiver acontecendo, é muito ruim. De distribuir cargos, isso não pode acontecer. Agora, uma conversa de homem para homem, de homem para Maia, tem que acontecer. Porque ele vai ter que falar, bom, olha, e eu já tinha ouvido de alguns deputados o seguinte, que as reformas tinham protagonistas. Então, tinha um protagonista do Senado para a reforma, para o Pacto Federativo, a reforma administrativa pela Câmara e uma outra, e a reforma tributária, reforma administrativa e Pacto Federativo. Eu não lembro exatamente quais os três, mas cada um teria um protagonista. O Senado, a Câmara e o governo. Sabe, para dar aquele ar de tipo, ó, esse cara aqui que fez uma boa proposta, etc e tal. Só que eles brigam o tempo todo, até com uma certa razão, obviamente, porque o Maia não é flor que se cheire, nem o Alcolumbre, mas o próprio governo lutou para que o Maia Alcolumbre estivesse lá em detrimento de outras pessoas que eles achavam que eram muito inexperientes. E o Maia é um político experiente, mas o problema dele é esse, ele é um político experiente, ele é bom na arte de fazer política E ruim. também não tem como mudar o Congresso todo em um ciclo eleitoral, né, Rê? Isso aí é uma utopia que as pessoas têm que entender que, por mais que hoje nós tenhamos boas pessoas e bons representantes ali no Congresso, que infelizmente não é a maioria, a gente tem gente, já se iniciou essa ruptura, né, com a velha política. Isso eu acho que a gente não pode negar também, se deve muito à eleição de 2018. O Bolsonaro trouxe esse movimento de quebra de alguns paradigmas, né? Muita gente fala para mim, o Bolsonaro é o Trump dos trópicos. Olha, gente, os personagens não são nem um pouquinho assim parecidos. Mas os dois cenários políticos nos Estados Unidos e no Brasil, o contexto foi muito parecido, muito parecido. A imprensa toda contra, a renovação de muita gente no Congresso que não estava fazendo nada, as redes sociais com uma força muito grande no poder de distribuição de informações, de verificações, jornalistas sendo chamados ali no bom português, na chincha. O que é isso aqui? Isso aqui não é verdade, não. Então, eu acho que isso a gente se deve muito à eleição de 2018. E aí, Rê, o que você falou que eu conto aqui em casa e também para os amigos sobre a nossa política, o nosso STF, e eles às vezes acompanham como uma série de TV. Alguns me mandam assim, e aí? O que aconteceu hoje? O que o STF fez hoje? Qual foi o capítulo? Então, quando eu contei, Rê, do capítulo que milhares de pessoas foram às ruas gritando o nome de um ministro da Economia para passar uma reforma impopular, as pessoas falaram, bom, mas isso aí é um marco na maturidade política de vocês como nação, não é?
país é um país, né? Nação é um contexto muito mais sólido, né? Principalmente no lado da política. Então, isso foi impressionante. E aí, Rê, ainda nessa seara aí, uma pergunta da Mila. Como fica a situação econômica com esse pacote lançado pelo governo sem o aval do Paulo Guedes? Será que isso também não pode Ela está falando afastar do o Paulo Pró-Brasil, Guedes? né? Do Tá falando do Pró-Brasil. Pró-Brasil. Explica um pouquinho o Pró-Brasil, o que você achou e como que, mais uma vez, né, o governo faz uma coletiva que não tem o ministro da Economia para falar de economia. Olha, a vontade que eu tenho, de verdade, de pegar um avião lá em Brasília e passar o trator lá em cima de todo esse povo e falar: vocês têm problema na cabeça? Eu não entendo. Desde o começo, o maior problema de todos desse governo é a comunicação. Eu falo isso desde o dia 1. Desde o dia 1. E eles não arrumam essa merda. Continua. Parece que tem várias alas ali dentro do governo que não se falam. Não tem um azeitamento, sabe? Um alinhamento do que estão falando. Mas, enfim. O Plano Pró-Brasil foi assim, gente. O Braga Neto, que é ministro da Casa Civil, foi lá no Planalto sem uma pessoa do Ministério da Economia e resolveu... Ó, o Rodrigo descendo para ir buscar a cookie. E desceu... E ele falou sobre esse planejamento, que é um planejamento... Carregando a cookie embora. E esse planejamento era... muito keynesiano, pelo que ele falou, era um PowerPoint dizendo que o Pró-Brasil seria uma maneira de estimular a infraestrutura no país e gerar empregos. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus do céu, é tipo o PAC, né? O Programa de Aceleração do Crescimento da Dilma. E ele explicou muito mal isso. A impressão que deu pelo PowerPoint dele, porco, por sinal, muito mal feito, é de que o governo iria liberar aquela grana toda, 280 bilhões de reais. Eu falei, esses caras estão muito loucos, o Guedes deve estar puto da vida, sei lá o que aconteceu. Eu falei, olha, eu já estava quase jogando a toalha. Bom, aí eu liguei para o pessoal lá do Ministério da Economia que eu conheço. E eles me falaram, olha... O Braga Neto, sei lá o que ele foi fazer lá no Planalto, não tinha nada que ir lá fazer Planalto, fazer PowerPoint nenhum, não foi combinado nada com ele. Só existe um Ministério da Economia, um deles me falou, olha, só tem um Ministério da Economia, o Braga Neto não faz parte dele. E o planejamento é diferente do que ele apresentou. Os números estão corretos, 280 bilhões, porém 250 bilhões é privado. Falei, tá, já melhorou um pouco. 250 bilhões é investimento privado. São empresas que, de fato, querem investir nessa área, que é uma área realmente que faz muito sentido investir. No Brasil, que não tem absolutamente nada de infraestrutura, principalmente nos lugares mais para cima aí de São Paulo, né? Então, você pega Nordeste, Norte, tem muita carência de infraestrutura. 250 bilhões é privado, tá? Os outros 30 bilhões, 24 bilhões, já estão no orçamento dos próximos 3 anos do Ministério da Infraestrutura. E o Tarcísio pediu para o ministro Paulo Guedes mais 2 bilhões no orçamento por ano, que daria uns 6 bilhões restantes, que dá 30 bilhões. Ou seja, não era aquela coisa horrorosa keynesiana de gasto público na veia. Era gasto privado e um pouquinho de gasto público, que eu não gosto muito da ideia de gasto público, mas que já estava dentro do orçamento. Então, assim, fez-se um fuso enorme por causa dessa porcaria desse PowerPoint do Braga Neto. E uma outra coisa que aconteceu... foi esse negócio que eu falei da matéria da Record que foi encomendada. E o que eu soube é que cabeças vão rolar ali no Ministério por causa disso. Eu já tenho alguns nomes aqui que eu não posso falar por enquanto, mas que cabeças vão rolar porque esse negócio foi muito mal feito. Aí eu falei para essas pessoas... E tem que rolar mesmo, né, Rê? Eu falei para eles, olha, vocês sabem que o Bolsonaro não é uma pessoa muito boa de oratória, ele não é a dele. O negócio dele é falar na lata, ele é o tiozão do pavê ali que fala o que pensou na cabeça e esqueceu depois do que falou, faz piada. Tipo o pronunciamento que ele falou dizendo que o filho dele pegava geral do condomínio, né? O que é isso? Os negócios que não dá para acreditar que é o presidente, mas ok. E daí eu falei, vocês precisam... de algum jeito de virar e falar assim, olha, só sai comunicado do Ministério da Economia. E se só vão comentar depois que o Ministério da Economia tiver dado ok, entendeu? Parece que eles não se falam. Então, o grande problema do governo, e que deveria ser resolvido mais do que nunca agora,
é a comunicação. É o Então, assim, maior problema, né, Rê? É o maior. o maior problema, sem dúvida nenhuma. E aí ontem eu até falei, ontem não, anteontem, quando eu fiz a live sobre o negócio do Sérgio Moro, eu falei, tanto o governo quanto a mídia tem aquele problema que eu chamo que é o problema do Pedro e o Lobo. Que é a síndrome do Pedro e o Lobo, que é uma fábula que eu lia quando era criança, que o Pedro o tempo todo dizia para as pessoas da cidade que o lobo chegou e que ele precisava de ajuda, as pessoas chegavam lá para ajudar, não tinha lobo nenhum. E aí, o dia que o lobo chegou de verdade, ninguém foi ajudar porque não acreditou na mentira. É a mesma coisa. Inclusive aqui nos Estados Unidos, a expressão que a gente fala aqui é cry wolf, que é exatamente a historinha do Pedro e do Lobo, do Pedro cry e o Lobo. wolf. Então, vai assim, ficar tanto cry a wolf, mídia quando aparecer, sofre dessa síndrome, porque a mídia mente e distorce o tempo todo. Então, o dia que ela falou uma verdade, todo mundo achou que era fake news, que foi o caso da demissão do Sérgio Moro. Quanto o governo faz tanta cagada na comunicação que quando ele fala uma coisa, a gente não sabe se é verdade ou é mentira. E o Plano para o Brasil é um caso. Então, assim, não é que ele foi uma mentira, mas foi mal apresentado, não foi explicado, não tinha ninguém do Ministério da Economia. Aí se gera um ruído, porque não estava o Paulo Guedes. Putz, será que o Paulo Guedes vai sair também? Então, isso é muito ruim para o governo. Eu espero de verdade que eles saibam disso. É uma preocupação enorme, né? Porque a gente está numa crise dentro de uma outra crise histórica, né? Essa crise pandêmica, ela é histórica. E aqui nos Estados Unidos, que a economia estava voando, né? A gente estava com os índices mais baixos de desemprego, alguns índices da história dos Estados Unidos, outros índices desde 1969, a economia foi atropelado pelo coronavírus, e né? foi atropelado pelo coronavírus. Hoje nós temos 22 milhões de desempregados. Em 3 anos de governo Trump, nós tivemos 7 milhões de novos empregos. Por onde você andava, qualquer cidade dos Estados Unidos, o que mais você via era na frente das lojas, contrata, 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 contrata. E aí o que aconteceu? Né? Na falta de mão de obra, a maravilha, né, do mercado. O próprio minimum wage, né, subiu porque a demanda de mão de obra estava muito escassa, então quem estava empregado ali, o salário subiu e hoje a gente sim, vê 20 milhões, 22 milhões de desempregados em 4, 5 semanas. Em 2008, o número de 13 milhões de desempregados demorou 10 meses para acontecer, agora aconteceu em 3 semanas. Então, é uma preocupação muito grande. E aí, a gente fala, você comentou aí dessa vertente esdrúxula keynesiana desse PowerPoint. E aí eu te pergunto, Rê, mesmo numa nação tão rica como os Estados Unidos, até onde é ok imprimir dinheiro, porque é isso que agora os americanos eles vão ter que fazer. Trilhões vão ser colocados aqui na economia. É uma nação muito rica, né? 55% das reservas do mundo são em dólar, então até onde isso é ok? Claro que a gente sabe que não é essa medida keynesiana do momento, é uma medida emergencial, não é uma política de governo, né? Como foi no New Deal, ali na Grande Depressão nos anos 30, mas até onde é ok para uma grande nação rica como os Estados Unidos fazer o que eles estão fazendo, Rê? Então, desde a crise de 2008, os Estados Unidos imprimem dinheiro de uma maneira muito monstruosa, né? E eu fiz uma live com o Hélio Beltrão, para quem tiver interesse, tá lá no YouTube dele, depois eu ponho aí à disposição, onde a gente estava discutindo justamente que não veio uma hiperinflação nos preços mais comuns, nos preços de alimentos, etc., embora tenha existido, mas a hiperinflação ela é alocada nos ativos, principalmente ativos imobiliários, que são os ativos em que as pessoas que têm mais dinheiro conseguem acessar. Então, essa bolha, ela vai ficando cada vez maior, porque quando você imprime dinheiro, quem absorve esse dinheiro mais rápido são as pessoas que têm mais dinheiro, através dos bancos, etc. Não são as pessoas mais pobres. E quando as pessoas mais pobres têm essa parcela do dinheiro, digamos assim, elas já pegam preços mais altos. É uma explicação bem simplória para uma coisa complexa, mas
a inflação, ela não é o aumento generalizado de preços. O aumento generalizado de preços é a consequência da inflação que vem através da expansão deliberada de dinheiro, né, pelo Estado. E me preocupa bastante isso, porque o endividamento dos Estados Unidos é muito alto. E, obviamente, que acaba sendo, entre aspas, não um problema nos Estados Unidos isso, porque os Estados Unidos é a reserva de dinheiro do mundo. Então, todo mundo vai para os Estados Unidos quando está com uma crise, sai dos mercados emergentes, vai para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o mercado considerado mais seguro do mundo. Mas, em algum momento, isso vai ser um problema. Eu não sei quando, mas vai ser um problema. Então, assim, essa impressão de dinheiro, esse endividamento muito grande é um problema gigantesco, gigantesco. E a gente aqui no Brasil, se endividando agora, a gente tem um estímulo aí de 750 bilhões no total, anunciado pelo Paulo Guedes, dentre várias coisas que ele fez, né? O Corona Voucher, os créditos para as micro e pequenas empresas, tudo isso. E a gente está numa situação muito diferente da dos Estados Unidos, que é de a gente ter que se endividar, só que sem toda essa credibilidade que os Estados Unidos têm. Mas, de qualquer forma, seja feito aqui no Brasil ou lá fora, é muito ruim ver essa impressão generalizada de dinheiro. Isso vai ser pago pelos contribuintes, pelos pagadores de impostos lá no futuro, seja via forma de aumento de impostos ou via inflação, que é muito ruim porque corrói o poder de compra. Tem muitas nuances aí no meio que são complicadas. Mas cabe dizer o seguinte, Hayek, que é um super expoente da escola austríaca, do liberalismo, etc., defendia a atuação pontual do Estado em momentos de crise extrema, né? Quando você tem uma situação extraordinária, como é o caso agora que está acontecendo com o coronavírus, crise do petróleo, tudo ao mesmo tempo, do preço do petróleo. Então, só que a gente não se preparou para isso, né, Ana? A gente estava com um aumento de dívida grande, a gente não tinha reforma da Previdência até então, gastos públicos absurdos. Em momentos que não eram necessários. A gente teve a política anticíclica durante mais de 8 anos. Então, tudo isso fez com que agora, que é o momento do Estado vir e intervir, que é o Conrado, o Conrado entrou, Rê. Oi, Conrado! Beijo, legal Conrado. te ver aqui, bacana. Agora que é o momento do Estado intervir, ele consegue intervir muito pouco e já estrangulando uma economia que já está na beira do colapso. Então, a gente vai ter, com esses pacotes de estímulo, uma dívida em relação ao PIB, um endividamento, né, em relação ao PIB de 100% até 2030. É muita coisa. É muita coisa. E a taxa de juros vai ter que subir, né? Por causa disso. E aí, assim, uma das coisas que eu achei errado do Banco Central fazer foi descer muito rápido a taxa de juros, porque agora qualquer queda da taxa de juros ela é praticamente inócua, ela não tem nenhum efeito sobre o mercado de consumo. E o que acontece? O dólar sobe, porque o cara que está aqui investindo no Brasil fala, não, peraí, tem países com risco menor, com uma taxa de juros maior. Então, eu vou para outro país. E aí o dólar sobe, porque a oferta de dólar acaba diminuindo. Exatamente. E numa guerra pandêmica, onde o nome da China é provavelmente o principal nome, né, dessa guerra, e a gente não sabe até hoje as verdadeiras informações, né, que vêm da China. Mas antes da China estar tão em evidência mundialmente, ela já estava em evidência aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, por causa da guerra comercial, né, que o Trump declarou ali contra os chineses. E aqui, só para dar um pequeno parênteses aqui, histórico, depois vocês entrem no Google aí, quem sabe talvez eu faça uns stories também sobre isso. A gente tem que voltar lá na presidência do Nixon, né, que a gente tinha o secretário de Estado, que era o Harry Kissinger, que o principal foco dele era o quê? Era fazer a triangulação China, Estados Unidos e Rússia, ali, União Soviética, né? Exatamente para tirar a China de perto ali do comunismo e trazer para o mundo mais capitalista. O Harry Kissinger depois também ganhou o Prêmio Nobel da Paz por boas interferências na Guerra do Vietnã. E depois ele também foi secretário de Estado com o presidente Ford. E ele teve essa missão de tirar a China ali do bloco comunista e trazer um pouco mais para o bloco capitalista.
E depois disso, a China se tornou hoje a fonte de manufacturing, né, para praticamente o mundo todo. E a gente viu as últimas administrações aqui, Obama, Bush, Clinton, que meio que eles jogaram essa dependência da China para debaixo do tapete mesmo. E agora a gente está vendo aí o mundo dependendo da China em produtos hospitalares. Pagando preço, né? E pagando preço, máscaras, medicamentos. Então, hoje aqui, o americano consegue ver, por causa dessa crise, que o Trump estava certo de entrar numa guerra comercial para que os Estados Unidos não ficassem tão dependentes assim economicamente da China. Mas aí, Rê, mais uma vez, Estados Unidos tem uma gordura muito grande para queimar aí em qualquer jogo. Aí eu entro na pergunta do Prant, que ele pergunta o seguinte: guerra comercial entre China e Estados Unidos pós-Covid-19, qual é o impacto no Brasil? Então, é muito cedo ainda para dizer, mas a China sempre foi um parceiro comercial muito importante para o Brasil, assim como para vários países, justamente por isso que você falou. Mas não só isso, a China também importa muita coisa do Brasil, né? Aliás, aquela época que nós voávamos no superávit foi basicamente porque a gente exportava muitas commodities para a China. O Brasil é o celeiro do mundo e a China sempre importou muita coisa, principalmente commodities do Brasil. E eles estavam crescendo 9%, 10% lá no começo do primeiro mandato do Lula, né? E até por isso que ele foi reeleito, porque a gente estava muito bem na economia, era muito fácil de fazer superávit naquela época, e mesmo com o mensalão rolando e comendo solto, o Lula foi reeleito porque a economia estava muito boa. Então, no fim das contas, aquela análise que você fez no começo, né, Ana? As pessoas estão preocupadas com o bolso delas. É isso que conta, no fim das contas. Mas, enfim, é muito difícil ainda, muito cedo ainda de dizer como é que o mundo, não só o Brasil, vai reagir, vai se posicionar em relação à China. Mas eu acho que é mais do que hora de reavaliar algumas posições. E ver, aí tem que ter alguns economistas mais voltados para esse tipo de análise de comércio exterior, que não é a minha área, mas de comércio exterior, porque assim, como é que a gente faz para substituir um parceiro como a China? É muito difícil. Talvez a gente tenha que passar por um momento de transição que não é fácil para ninguém, mas isso vai ter que acontecer. E não é só sobre a China, mas também sobre as organizações, OMS, ONU, todos esses braços da ONU. Será que elas estão realmente preocupadas com o andamento das políticas? Aí você vê a OMS com um monte de erros sucessivos e acreditando em tudo que a China fala, sabendo que a China é um problema, sabendo que a China suprime informações, que prende pessoas que estão falando mal ali do governo, do regime. Então, assim, é um negócio muito sério. E eu não sei qual que vai ser o desfecho disso. De novo, eu assumo a minha ignorância nesse ponto, no sentido de que eu entendo que é preciso reavaliar, mas eu não sei qual vai ser a alternativa. Aqui já se fala muito, Rê, de uma debandada assim, do manufacturing, né, das fábricas ali para países como Filipinas, Vietnã, Tailândia, já se fala muita coisa já foi para lá. A própria reforma tributária do Trump, que ele passou logo no começo, em 2017, porque os republicanos tinham a Câmara e o Senado, isso aí trouxe um pouco o manufacturing para os Estados Unidos, porque os impostos aqui estavam tão altos, mas tão altos, que as pessoas estavam tendo um êxodo, as pessoas estavam indo para exatamente esses países com mão de obra muito barata, quase desumana, né? Para evitar esses altos impostos. Aqui na Califórnia, então, é muito bonitinho, né? A Meryl Streep, os hollywoodianos aí todos detonando o governo, mas ninguém tem empresa aqui na Califórnia. Porque não é bem. O que eu falei aquele dia no Mulheres da Pan? Aquela frase que eu falei que é muito real. Tem louco, mas não tem burro. Mas não tem burro. Não tem. Todo mundo que eu conheço... Cara, todo mundo que eu conheço que é tipo, ai, não, porque tem que ter os impostos, etc. Na hora do vamos ver, tá lá fazendo estrutura de um jeito para pagar menos imposto. Você quer pagar imposto pra caramba? Quer pagar 60% de imposto? Não quer, porque você não é burro.
Então, assim, esse tipo de afirmação sempre me deixa bem puta, porque é uma galera hipócrita num grau, assim, que é inacreditável. Então, aí essa reforma passou, a gente conseguiu trazer muita gente de volta para a indústria de manufacturing nos Estados Unidos, mas aí veio o Covid e hoje temos 22 milhões de desempregados. Aí, o que eu quero te perguntar é o seguinte: ontem eu vi um economista, não vou me lembrar o nome dele agora, me perdoem, eu juro que eu coloco nos stories. Ele foi no Tucker Carlson, da Fox News, e ou ele foi alarmista ou ele foi muito realista. Ele falou o seguinte: já estamos vivendo uma depressão. Não tem mais como, não tem mais, mesmo se agora o mundo todo falasse, acabou o lockdown, amanhã volta todo mundo para para o seu trabalho. Já estamos numa depressão. Existem estabelecimentos, alguns tipos de comércio que eles acabaram, não tem mais como voltar. Mais uma vez, né, o que deu um incentivo aqui nos Estados Unidos em 2017 para essas empresas voltarem foi exatamente a reforma tributária que o Trump passou. A gente sabe que a reforma tributária, o texto que está no Senado, são dois, aliás, né, para o Brasil, não é uma reforma tributária muito parecida com a americana, que era basicamente o quê? Cortar impostos. Você acha que logo depois dessa pandemia, uma das soluções para a gente no Brasil é passar uma reforma tributária mais robusta? Ou isso vai quebrar mais ainda os estados que já estão quebrados? Então, ó, só uma coisa antes de eu te responder. Falta 2 minutos para acabar a live, porque ela acaba Falta. com 1 hora. Mas aí a gente É. recomeça, né, Ana? Eu tô Tá, aí tranquila aqui. a gente recomeça no seu Eu tô perfil. tranquila. Tem bastante vinho aqui Eu ainda, ó. também, ó. Dá, Eu dá também aqui, ó. tranquilo. Vocês vão com a gente, né, pessoal? Tem 3.000 e poucas pessoas assistindo com a gente. Vocês vão com a gente, né? Aí a Então, gente começa no seu perfil, então, tá, não, pessoal? pode ser no seu mesmo, mais fácil. Não, porque Pode aí ser eu no deixo seu. o meu gravadinho e você continua gravando no seu. Ah, tá bom, pode ser também. Mas o que eu ia falar, assim, sobre essa pergunta, logo mais vai cair, a gente continua lá. Mas a gente está, de fato, já numa depressão, o mundo já está vivendo uma depressão. E aí a dúvida que nós temos, economistas em geral, é como que a gente vai conseguir voltar e se essa recuperação vai ser tão rápida quanto foi a queda. Então, tem muita gente falando de recuperação em V, né? Que recuperação em V é isso aqui. Então, uma queda muito rápida e uma subida muito rápida. Tem a recuperação em U, que é uma queda muito rápida, uma estagnação nessa depressão e depois uma subida. E tem a recuperação em L, que é uma queda muito rápida e depois muito tempo de estagnação na merda, basicamente. Assim, falando bem honestamente, para uma pessoa que já está tomando vinho há algum tempo. E eu acho que a recuperação a gente não sabe ainda qual vai ser. Ninguém sabe. O Paulo Guedes é muito otimista aqui para o Brasil, né? Dizendo que a gente vai se recuperar mais rápido e a gente é uma economia mais... Vai cair. Vamos para o seu perfil. Deixa eu ver se a Ana aparece. Ó, já temos 1.000. E vamos para as próximas. Aqui. Vamos aprender a beber. Peraí. Voltamos! Ó, o pessoal perguntou do vinho, antes que eu me esqueça. Esse é um vinho Bordeaux, obviamente, porque eu amo Bordeaux. É o Chateau Virculon, que é um Bordeaux rosé, muito bom. Para quem tá... Rosé, tudo de bom. Muito bom esse vinho aqui. Então, Rê, antes de você, volta um pouquinho nas curvas, que essas curvas são muito importantes. Então, tem recuperação em V, assim. Então, uma queda muito grande e uma subida muito grande, muito rápida, né? Muito ao mesmo tempo, né? Não para na estagnação da queda.
Daí tem uma curva em U, que é uma queda muito rápida, mas aí fica um pouquinho estagnado, mas depois volta. E uma queda em L, que é a pior, que é uma queda muito grande, como a gente está tendo agora, e depois uma estagnação nessa queda, na depressão, na recessão muito grande. Então, a gente não tem noção ainda, não temos como saber qual... O pessoal falando, Ana Paula jogou muito. Jogou muito. Lembro bem dessa Hoje época. tudo dói. Ai, gente, não aguento. Aliás, Rê, um pequeno parêntese aqui, sem querer te cortar, já te cortando, mas eu mandando a bola para você. Uma das grandes críticas que fazem ao governo Obama é exatamente na crise de 2008, né? Que quando você atinge ali o fundo do poço, normalmente a recuperação em V ela é mais rápida, né? E ele não conseguiu subir. Ele tem um certo mérito de ter evitado uma hecatombe assim horrorosa, mas os anos seguintes ali, 2009, 2010, normalmente você não tem mais para onde ir a não ser para cima quando você está no fundo. E ele não conseguiu aplicar essa recuperação em V, e a recuperação dele, que seria em V, passou a ser L. Foi muito ruim Então, para os mas Estados a Unidos. questão da recuperação em V, para o Brasil, por exemplo, ela passa pela pergunta que você fez inicialmente, que era sobre a reforma tributária. Por quê? Porque o Brasil é um país com um sistema tributário muito complexo. Então, uma pessoa, por exemplo, que vai vender alguma coisa aqui em São Paulo e ela vai vender para outro estado, cada estado tem um ICMS diferente, cada estado tem uma regulação, é um carimbo diferente, é não sei o que diferente, é uma puta loucura. É uma puta loucura. Eu não sei como que advogado tributarista vive, porque assim, é um negócio de doido. E além de tudo isso, você tem impostos altíssimos. Então você tem impostos sobre coisas aqui, e essa é justamente a diferença dos Estados Unidos, uma das grandes diferenças dos Estados Unidos para o Brasil. Já era diferente antes do Trump fazer a reforma. Depois que o Trump fez a reforma, aí há uma diferença absurda. Você tem impostos mais altos sobre a renda e muito menores sobre o consumo. Do O que é income uma coisa tax, né? correta. Exato, é uma coisa correta, porque o pobre, no fim das contas, paga um imposto proporcionalmente muito maior do que o rico. Por quê? Quando o pobre vai comprar macarrão, vai comprar óleo, vai comprar, sei lá, carne, frango, ele paga o mesmo imposto que paga uma pessoa muito rica. Então faz mais sentido o imposto sobre a renda ter mais faixas e ser mais abrangente do que o imposto sobre o consumo. Então você vê, por exemplo, e tem aquele Como é imposto aqui sobre... nos Estados Unidos, né, Rê? Exatamente. Então, assim, a chance que o Brasil tem da recuperação sem ver é a seguinte: a gente tem empresas muito boas, que estavam com resultados muito bons. O Brasil estava seguindo numa linha mais liberal, que era muito positiva. A gente subiu 6 posições no ranking de liberdade econômica pela primeira vez em muitos anos, mais de 15 anos que a gente não subia posição. Então, isso aconteceu por quê? Reforma da Previdência, a MP da liberdade econômica, tudo isso. Agora, o que vai fazer a diferença de verdade? É uma redução mais drástica dos impostos, um planejamento a respeito desses impostos, porque tem que ter um planejamento, porque os estados já estão quebrados. Mas por que eles estão quebrados? Porque foram irresponsáveis, então gastam demais, aí não tem nem dinheiro para pagar os servidores. Então, tudo isso tem que passar na conta. Então, assim, são muitas coisas que o Brasil tem de errado que dá para consertar e ajudar a melhorar essa trajetória de recuperação. E o Paulo Guedes é muito otimista, obviamente que o papel dele é ser otimista mesmo, mas ele é muito otimista de falar que a recuperação vai ser muito boa. Mas como que a gente pode ter uma recuperação muito boa? Reforma tributária para ontem, uma reforma tributária mais abrangente do que foi Vai proposto. ter que mudar um pouco, né? Esses 2 terços no Congresso não são suficientes mais. Não, eu não acho, porque não pode ser somente uma simplificação tributária, tem que ser uma redução de tributos. A gente sempre fala de curva de Laffer, né? Não adianta você ter um monte de imposto, sendo que as empresas acabam não pagando imposto e a arrecadação diminui. Então, se você tiver mais empresas fazendo isso, e isso passa principalmente pelos lugares mais pobres do Brasil, Norte e Nordeste, principalmente. Eu sempre achei que a maneira melhor de ter uma efetividade na transferência de renda era manter o Bolsa Família, talvez até aumentar o Bolsa Família, mas condicionar o Bolsa Família a um curso de especialização e uma redução tributária fortíssima para quem quisesse fazer empresas lá fora. Sempre foi uma proposta que lá fora não, no Nordeste e no Norte, uma proposta que eu achei que seria viável. Colocar as empresas lá, com as pessoas de lá,
sendo especializadas lá mesmo, porque aí a pessoa para de depender desse programa de transferência de renda. Esse programa pode ser passado para outras pessoas que estão precisando e elas criam uma profissão, as empresas se estabelecem nesses lugares. Quando a empresa se estabelece nesses lugares, o lugar cresce, geram pequenos comércios, pequenas coisinhas, o negócio vai surgindo. Essa é a história dos Estados Unidos, basicamente. Isso que você mencionou, Rê, eu até recomendo e encorajo muitas pessoas a irem no Google e colocar ali no Google um ponto fortíssimo, Rê, que aconteceu dentro da reforma tributária da administração do Trump em 2017, que é um ponto chamado Opportunity Zones. Essas Opportunity Zones, o que elas são? Nós tivemos o ano passado, aliás, até um pouco antes dessa crise pandêmica aí, o menor número de desemprego da história, para negros e latinos, nas comunidades negras e latinas. E eu acho que isso a gente não tem como desligar exatamente desse Opportunity Zones. O que é esse Opportunity Zones? O que é isso? São empresas que têm uma dedução fiscal gigantesca para abrirem as suas fábricas, as suas lojas, exatamente nessas áreas onde o incentivo financeiro não é tão grande e são áreas de baixa renda dentro da sociedade. Então, ou seja, abrir uma empresa num bairro nobre daqui da Califórnia, por exemplo, você pagaria 30% ali de imposto. Mas se você abrir essa mesma empresa dentro desses Opportunity Zones, que são zonas que precisam exatamente de desenvolvimento financeiro, desenvolvimento econômico e social, esses 30% eles caem para 8%. Então, dentro dessa reforma tributária, esse Opportunity Zones, ele levou muitas empresas exatamente para essas áreas de densidade demográfica grande, mas com um poder econômico muito limitado. Exatamente o que você fala. Lá no Nordeste, a gente tem uma dependência absurda dos programas assistencialistas, mas eles são muletas que são para sempre ali, né? O Reagan falava muito, eu até comentei na live do Conrado, que é uma coisa que o Reagan falou num dos primeiros discursos dele, ele nem era político ainda, em 1964, no discurso The Time for Choosing, que ele falou que um programa assistencialista é a coisa mais eterna, a coisa mais próxima da vida eterna que a gente encontra na Terra. E tem a frase do Friedman, né? Que não tem nada tão permanente quanto um programa temporário de governo. Eu acho muito boa essa frase. Então, você Mas o que eu ia te falar... que a gente agora vai ter que reacessar esses textos que estão tramitando no Congresso, porque são 2, para a gente ter uma reforma tributária um pouco mais abrangente? Primeiro eu vou falar oi para a Cris. A Cris é uma amiga minha lá do Canadá. Ela é uma querida, te adora bastante, viu, Ana? E eu vi uma pergunta aqui de uma pessoa falando assim, Renata, mas muita gente no Nordeste, no Norte, acaba ficando acomodada, não quer evoluir e tal. Como é que você faz isso? Você condiciona. Você fala para a pessoa, olha, você tem 1 ano ou 2 anos de Bolsa Família e isso tem que estar condicionado a um programa de capacitação profissional. Então, o cara vai aprender uma profissão, ele vai fazer um curso técnico e aí você traz as empresas. Pô, quantas empresas boas a gente tem aqui no Brasil ou de fora que poderiam vir para cá? Quantas? Tem um monte de empresa que foi para a Argentina, gente. A Argentina. E não veio para o Brasil. Por quê? A gente é pior? Não, pelo contrário, entendeu? A gente tem muita capacidade. Então, eu falo disso, olha, faz muito tempo que eu acho que é importante de fazer esses Opportunity Zones. A Las Vegas é um exemplo disso, por exemplo. Las Vegas não era nada, era um deserto. Porcaria nenhuma. Lá, Nevada é um estado que tem um imposto muito baixo. E conseguiu fazer os cassinos, que no Brasil aqui é proibido, que a gente até discutiu sobre isso, né, Ana? Sobre ser cassino ser proibido, não ser. Mas do ponto de vista liberal, tem alguns negócios que hoje o governo manipula, né? Então o governo ele manipula e ele é
ele faz o monopólio, né, dos jogos de azar, digamos assim, que poderia muito bem ser feito por empresas privadas, inclusive dos Estados Unidos, que já sabem fazer isso muito bem, ou mesmo do Uruguai. O Uruguai também faz isso muito bem. Então, eu acho que tem muitas possibilidades de fazer isso. Acho que o Guedes tem essa cabeça de liberalização. Claro que não é tudo tão fácil quanto a gente imagina, porque você tem que passar pelo Congresso. Tudo tem que ser conversado, tem que ser passado pelo Congresso. Isso é o mais difícil. Mas isso não significa que seja impossível. E acho que nesse momento, principalmente o pessoal da esquerda tem falado muito sobre não podemos fazer reformas agora e usar a crise para fazer reformas. Se a gente não passar reforma agora, a gente não passa nunca, porque essa chance que o Bolsonaro tem agora, e é por isso que eu fico tão triste com esse embate dele com o Moro, etc., é uma chance única, eu diria. Porque se o Bolsonaro fracassa e aparecem coisas ruins e coisas do tipo, e ele não se é elege só de o novo, Bolsonaro que fracassa, né? não. É o país que fracassa, porque o projeto de economia, principalmente, é muito bom, é muito positivo. Então, tem muitas coisas em jogo aí que a gente tem que analisar, né? Então, assim, aí alguém perguntou aqui se o Guedes sair. Como eu falei antes, dizem, tá? Informações que eu tenho de pessoas importantes lá, que ele não sai de jeito nenhum. Eu espero que isso seja real. A Ana acende umas 25 velas de 7 dias, ela e minha mãe. As velas de 7 dias para o São João, São Arcanjo Miguel e sei lá mais quem, que eu nem sei os nomes, mas a minha mãe, ela fala assim, olha, você não acredita, mas foda-se você, eu vou É colocar Santo aqui. Expedito, é o santo das causas Das casas urgentes. impossíveis. mas é isso. Ô, Rê, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, já que a gente falou da reforma tributária, que agora, mais do que nunca, a gente vai precisar rever esses dois textos que estão tramitando no Congresso, o Pacto Federativo no Brasil ele é muito focado no âmbito fiscal. Você não acha que a gente pode também expandir um pouquinho esse Pacto Federativo, não? Você diz para quais áreas? Para deixar os estados mais independentes Mas do no ônus e governo? no bônus. Não adianta você fazer um pacto federativo e dar mais independência aos estados E só no depois pedir bônus. socorro, E né? depois Que nem pedir eles estão socorro em fazendo agora. Brasília. Uhum. Que foi o plano Mansueto, que depois virou plano Mãe-Sueto, né? Que é o Mãe-Sueto, que abraça todos os estados sem contrapartida nenhuma, que eu até falei isso no debate da CNN. O Peraí que plano meu fone caiu. Vai Mansueto, falando. para quem não sabe, é um plano que visava ajuda a socorro aos estados e municípios que estavam com problema, só que com a contrapartida de ter uma responsabilidade fiscal. Por quê? Os prefeitos, os governadores, todos, né, sem noção, gastam demais. É mais ou menos o que aconteceria se a gente, na pessoa física, gastasse mais do que ganha durante anos. E achando que vai continuar se endividando forever, né? E obviamente que isso dá errado em algum momento. E aí o Congresso fez uma proposta que era horrorosa, que dava um impacto de 220 bilhões na União, e acabou passando uma que dá um impacto de 80 a 100 bilhões, que é um impacto que diz que o governo vai ter que ajudar os governadores e os prefeitos e ajudar, né, financeiramente, só que sem contrapartida nenhuma. Então, não precisa ficar responsável. Sabe, todos os governadores que foram responsáveis não estão sendo beneficiados aqueles que acham que dinheiro cai do céu. E o Pacto Federativo, eu acho que é muito interessante do ponto de vista penal, jurídico. Eu acho a maneira como os Estados Unidos funciona com essa federalização, cada estado tem uma... E é verdade, o Amazonas é diferente de São Paulo, é diferente de Rondônia, que é diferente de... Entendeu? Então, tem algumas prerrogativas do estado, da União, mas o principal tem que estar dentro do governo, sim, do ônus e bônus. Eu concordo com você. Até porque o federalismo aqui nos Estados Unidos, eu sempre falo muito isso nos meus stories, porque muita gente, às vezes, sempre que eu abro a caixinha, alguém me pergunta assim, como são as leis para professores nos Estados Unidos? Depende. Depende do estado. Então, assim, os Estados Unidos, o que as pessoas têm que entender, assim, um pouquinho, para falar, assim, bem rapidamente, é um grande laboratório com 50 salas. A sala Oklahoma vai fazer um teste, a sala Texas vai ficar de olho. Vamos ver se aquele teste lá em Oklahoma vai estar certo. Aí a Califórnia, a sala Califórnia fala, bom, aquele teste que deu errado em Oklahoma, aqui pode dar certo, por isso, vamos tentar.
Agora, isso traz também o peso do ônus. Não adianta você só pedir o federalismo no bônus, onde você tem mais independência, você tem uma Assembleia Legislativa que você pode ter, sim, as suas leis estaduais, desde que elas estejam sempre sob a Constituição americana, mas você não pode também esquecer do ônus, né? E isso é o que a gente vê no Brasil. Ou seja, o Brasil é o quê? Você tem 2 filhos. Um filho é super responsável, você dá um carro para os dois. Um filho é super responsável, cuida do carro, tem o seguro, não dirige bêbado. E o outro filho é um louco que vive batendo o carro e você continua pagando tudo para ele. O Brasil é exatamente isso. Então, se a gente não conseguir colocar as responsabilidades onde elas têm que ser colocadas, o Brasil não vai mudar. Esse governo onipresente e onipotente sempre lá em Brasília é muito complicado. E isso é uma das coisas que eu vejo aqui nos Estados Unidos, Rê, é que da mesma maneira que eu tenho a responsabilidade de ter um federalismo muito perto de mim, eu também tenho coisas muito práticas de eu conseguir passar uma lei aqui do meu lado muito rapidamente. Sim, você não sem precisa ter de que ir a Brasília. puta do negócio, né? Então, é muito mais simples. Até a Cris, que eu falei que tá aqui, ela mora no Canadá, a gente tava pensando em fazer uma live, eu e ela, sobre o Canadá. Por quê? A quantidade de gente que me manda mensagem falando, mas o Canadá é socialista e dá certo. Falou, gente, vamos lá. Hold your horses. Não, pera. Hold your fucking horses, my man. É um negócio que não dá, porque assim, o Canadá, ele tem um primeiro-ministro que é mais progressista, que é o Justin Trudeau. Pode ter uma outra lei que é mais progressista, mas o Canadá é um dos 10 países mais livres do mundo, economicamente falando. E isso tem uma diferença gigantesca. Então, tem um respeito à propriedade privada, ele tem um sistema de justiça eficiente, ele tem uma economia muito aberta. Aí, quando a gente fala de impostos, o imposto para a pessoa física é mais alto, mas para a jurídica é mais baixo do que o nosso. Então, ele te estimula a empreender. Então, eu até queria falar com a Cris sobre isso, porque o Ricardo Amorim até falou umas besteiras esses dias sobre o Canadá e tal. Aí a Cris falou pra mim, pô, tô puta da vida com o Ricardo Amorim, tá falando besteira do Canadá. Vamos fazer uma live? Eu falei, vamos fazer uma live. Eu dou uma força. E coloque na live de vocês também uma outra falácia que é sobre os países escandinavos sendo socialistas. Não, sem dúvida. Né? Isso, inclusive, aqui pro pessoal que tá nos assistindo, eu vou fazer um curso. Eu ia fazer um curso de economia, que eu vou fazer ainda, mas eu preferi fazer primeiro um curso de introdução a esse curso, que é um curso de capitalismo e socialismo. Para as pessoas se situarem do que é capitalismo e do que é socialismo. Porque não adianta você fazer um curso de economia e continuar achando que a Noruega é socialista. Que a Noruega é socialista. Só porque Exato. tem um programa de saúde mais abrangente. Eu fui para a Noruega em 2018 e eu fiquei hospedada na casa de um norueguês. E eu conversei muito com ele, um cara mais velho, assim, tal. E eu falei para ele, olha, no Brasil tem muita gente que acha que a Noruega é socialista. Ele, tipo, quase vomitou o vinho que ele estava tomando. E falou, como assim? Eu falei, então, por causa disso e tal. Então, quero fazer essa live com a Cris e vou fazer esse curso que é Capitalismo e Socialismo, História e Economia. Porque eu quero dar todo o background histórico do socialismo e mostrar que o capitalismo é apenas uma evolução natural da sociedade, para onde nós chegamos agora, e o único regime, não é nem um regime, né? O único sistema possível no fim da pobreza, na evolução das coisas, enfim, esse vai sair mais rápido. Rê, então eu vou entrar na pergunta do Aldi Júnior. Porque muita gente me pergunta assim, mas Ana, o que a gente pode copiar dos Estados Unidos para fazer o esporte melhor, ou a economia, ou isso, ou aquilo? Aqui nos Estados Unidos tem uma Constituição de quase 250 anos, né? Que tem 27 emendas e que foi mexida muito pouco, e que tem uma base muito sólida, né? É um país muito constitucionalista ali e originalista no preto no branco. Então, algumas coisas elas são muito difíceis de serem copiadas, até porque tem várias estruturas que são muito diferentes, até principalmente no esporte. Não tem como a gente ter uma liga universitária
no Brasil, que é exatamente a liga que alimenta todas as seleções olímpicas aqui nos Estados Unidos, porque a NCAA, que é a liga universitária, ela que alimenta o basquete, o vôlei, o futebol americano, enfim. Mas porque as universidades são muito ricas e são vastas, né? Mas algumas coisas a gente pode tentar importar daqui. E aí eu te faço a pergunta que o Aldi fez. O que o Brasil precisa para apontar um caminho liberal na economia de um país como os Estados Unidos? Bom, primeiro eu vou falar oi de novo para o Conrado, que está aqui com a gente de novo na nossa Conrado! segunda live. E ele fez um comentário que foi muito legal, dizendo que é o seguinte, que o Canadá, hoje, por causa das políticas liberais, pode se dar o luxo de fazer programas assistencialistas. E é exatamente isso, gente. É exatamente isso. Conrado sempre assertivo. Então, tem muita coisa que a gente pode copiar dos Estados Unidos para começar a abertura comercial. Então, o Trump fez agora essa guerra comercial com a China e a gente está vendo aí que ele não estava tão errado, né? De fazer essa guerra com eles por conta dessas coisas. E outra, isso pode direcionar os trabalhos para outros países da Ásia, como Tailândia, como Índia, que são mercados, inclusive, que eu, pessoalmente, como gestora de investimentos internacionais, eu gosto desses mercados, mais do que China. E eu tenho pensado em voltar a comprar esses mercados lá fora. Fundos de Tailândia, fundos de Índia, por exemplo. Taiwan, mesma coisa. Vou te ligar, tá? Me liga. Me liga. E uma coisa que é muito ruim do Brasil são duas. Na verdade, são várias, né? Mas tem duas, assim, que eu acho que a gente poderia resolver. Primeiro, a abertura comercial. Então, o Brasil tem muito problema com taxa alfandegária, taxa de importação, dificulta a importação de bens, que é o que a gente faz, a formação de capital fixo, que são máquinas, etc., porque o Brasil não tem tecnologia suficiente ainda para produzir máquinas de ponta, né, de tecnologia de ponta. E a gente dificulta a importação disso para proteger a indústria nacional. Vou colocar em muitas aspas aqui. Que isso já as pessoas tentam fazer desde os anos 80 e não dá certo. Por que não dá certo? Porque muitas empresas que poderiam produzir muito aqui no Brasil se beneficiariam trazendo essas máquinas, trazendo tecnologia de fora. Gente, assim funciona o mundo globalizado. E, em segundo lugar, essa porcaria de legislação trabalhista. Gente, a CLT não existe em lugar desenvolvido nenhum. Esquece isso. Então, estão tirando os nossos direitos, não sei o quê. Gente, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi sair da CLT, para começo de conversa. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque você fica muito focado naquilo assim, não, porque eu tenho o meu benefício, eu tenho o meu vale alimentação, eu tenho o meu plano de saúde, eu tenho não sei o quê. Estados Unidos, Canadá, Noruega, Suécia, Dinamarca, você combina com o seu empregador aquilo que você vai fazer, você combina por hora o seu salário, na maioria das vezes, é por hora, não é por mês, nem nada. Você combina como é que vai ser, eventualmente, sua remuneração variável e that's it. Muita gente fala assim, mas a remuneração nos Estados Unidos é muito maior, não dá para comparar com o Brasil. Mas como é que a gente vai ter uma remuneração maior se a legislação trabalhista é da época do Mussolini, que é mesmo? Foi inspirada na Carta del Lavoro de Mussolini. Impossível. Então, assim, a legislação trabalhista, ela reduz muito a capacidade que o empregador tem de empregar mais pessoas. A justiça do trabalho no Brasil foi feito de balcão. Então, as pessoas vão, não trabalham. Eu não estou dizendo que só existe empregado ruim. Existe empregador ruim, gente. Lógico que existe. Gente, filha da mãe, existe dos dois lados. Mas acontece que tem muita gente que eu vejo que está lá no emprego só para pôr um processo depois e ganha, às vezes, sem ter razão. Entendeu? Então, assim, a nossa legislação trabalhista, os nossos tributos e a nossa abertura comercial são jurássicas. E a gente precisa resolver isso. Só que o que acontece? A gente tem um baita de um empecilho com a nossa esquerda mofada e com o nosso Congresso que tenta o tempo todo jogar isso para tentar algum cargo, algum benefício próprio. É muito complicado. Ou emplacar aquelas narrativas, né, Rê? Eles são contra os pobres, eles são contra os necessitados, eles são contra os que precisam. Mas isso que você falou, explicar a CLT... Aqui, a minha dificuldade é explicar a CLT, o Supremo Tribunal Eleitoral, Justiça do Trabalho,
Isso é muito difícil, porque aqui nos Estados Unidos, você sabe muito bem, a pessoa ali e como ela é vista dentro do seu ambiente de trabalho é muito ligado ao desempenho dela. Então, quantas vezes, aí eu vou deixar a pergunta para quase 3 mil pessoas nos assistindo. Quantas vezes você chegou numa loja ou no aeroporto e a pessoa que teve uma briga com a mulher ou com o marido te atendeu, na noite passada, te atendeu muito mal? Pois não. Aqui é muito raro você ver isso. Você entra em qualquer loja, pois não, posso te ajudar? A pessoa não vai, se você não vai saber se a pessoa está se separando, brigou com o filho, com a mãe, porque se ela não desempenhar aquela função bem, o consumidor vai reclamar e ela está E na vou fazer um rua detalhe, amanhã. mais um detalhe. A justiça nos Estados Unidos funciona muito mais rápido. Então, as empresas também não querem ter um Não, consumidor exato, insatisfeito. Então, já foi exatamente. uma, duas, três, eu nem sei quantas vezes que aconteceu de eu ser super surpreendida com coisas que aconteceram comigo. Por exemplo, eu comprei um óculos numa Sunglass Hut em Las Vegas, um ano X. 2 anos depois eu estava em Miami e o parafuso do óculos estava meio soltando. E eu fui numa Sunglass Hut que eu estava passando na frente, falei, você pode arrumar o parafuso, só apertar? Ela falou, não, peraí que eu vou buscar outro. Falei, não, não é outro, tô falando para você arrumar o parafuso. Ela, não tem problema, vou mandar de volta para a fábrica, tá aqui o outro. Eu falei, mas como assim, não tem que pagar nada? Não, não tem que pagar nada, tá aqui um óculos novo para você. Sabe quando você fica procurando a câmera? Tipo, cadê a pegada? O Sérgio Malandro vai aparecer. Vai falar, Google, yeah, pra você, sabe? Tipo, caramba, como assim? Então, assim, o respeito que eles têm ao consumidor lá é muito grande porque a justiça funciona muito bem. Então, são muitos Funciona. pilares que os Estados Unidos têm e outros países desenvolvidos têm, que o Brasil não tem, que a gente precisa que a gente precisa apoiar que funcione. Você me lembrou de duas situações aqui, Rê. Uma foi, logo que eu abri a minha empresa de arquitetura, isso deve ter o quê? Uns 6 anos já. O primeiro contrato que eu fiz com o meu primeiro cliente, assim, eu ia fazer uma mega reforma na cozinha, a gente ia quebrar tudo, depois eu ia fazer um floor plan para a gente subir um outro andar na casa. E aí eu fiz o contrato e tudo, e cheguei em casa para o meu marido e falei, olha, eu já assinei e ela também. Em que cartório que a gente agora vai e... Ele riu, tipo, falou, what? Ele falou, hã? Eu falei, em que cartório que agora a gente, como é que fala aí no Brasil mesmo? A gente Formaliza, né? reconhece a Reconhece a assinatura, firma. Uhum. reconhece a firma. Ele, reconheceu o quê? Você assinou? Eu falei, assinei. Não foi Ela você que assinou? assinou? Ela assinou. E ele falou, então pronto, o contrato está valendo. Eu falei, a gente não precisa ir no cartório para reconhecer firma. Ele, what are you talking about? É difícil de E explicar. outra coisa, assim, exatamente dentro disso que você falou, eu comprei um sapato para o meu filho, que meu filho, gente, ele calça 14,5, que é o quê? Nossa, o Rodrigo calça 13,5, eu já acho um puta de um É o pezão. quê? 44, 40, o isso? Rodrigo é 46, É por aí. 40, O enfim, seu filho deve ser 48. meu filho calça 14,5. Então, sapato para ele é só na internet. Eu comprei na Amazon, o sapato não chegou, o tênis não chegou, o tênis não chegou, mas no meu perfil dizia, tava lá, já foi entregue. Eu falei, gente, não foi entregue. Aí eu liguei e falei, olha, tá dizendo aqui, foi entregue, mas não foi entregue, eu não recebi. Não, tudo bem, a gente manda outro. Eu falei, mas e aí, vocês vão me dar o reembolso? Ele, não, a gente manda outro e esse reembolso aí, é como se perdeu o sapato. Me mandaram outro. Renata, assim, coisas da vida. No dia que o outro chegou, um dia depois, a minha vizinha chegou com a caixa, falou: entregaram isso aqui lá em casa, eu acho que é para você. Era o tênis do Gabriel. Putz. Eu liguei para a Amazon e falei: olha, mil desculpas, mas a Amazon entregou aqui no meu vizinho.
Renata, fizeram uma operação de eu no telefone, de entrarem no satélite do Google para mostrar exatamente onde era a minha casa, que eles iam deixar uma foto da minha casa no meu perfil, para que não acontecesse de novo, pelo seu inconveniente pelo horroroso meu que você teve. inconveniente horroroso que eu tive. Aí eu falei, bom, então deixa eu mandar de volta, pelo menos eu mandar de volta esse segundo par que eu tenho. Não, vai ser o mesmo preço de você ficar com esse sapato. Fica com ele. Não, então, exatamente. Uma pessoa até falou assim, mas se fosse no Brasil, se não tivesse reconhecimento de firma, essas coisas, teria muita fraude, né? Que a cultura americana, nórdica, no Japão, que eu fui ano passado, é de muito respeito também às instituições, essas coisas. Mas por quê? Porque a justiça funciona. Então, são muitas coisas ali no meio que a gente precisa melhorar e que a gente não tem essa cultura, porque muitas coisas não funcionam. Então, se você faz uma fraude nos Estados Unidos, you are fucked up. Você tá fudido, meu filho. Não tem como sair disso aí, não. Se você toma uma multa, se você bebeu e dirigiu, cara, você pode ser a Paris Hilton. Você vai lá com um vestidinho de gari, bonitinha, fazer a Jane Fonda comunitário. não foi presa de algema. Então assim, e tudo isso porque a justiça aí eu vejo um monte de garantista, desgramento, tipo a Gabriela Prioli, falar, não, mas as leis aqui são boas, e encarceramento em massa, e não sei o quê. Não, a lei aqui é uma merda, a gente tem muita gente pra fora, e o principal, de fato, quem vai preso no Brasil são as pessoas mais pobres. Então, como é que a Lava Jato, por exemplo, que a gente voltando ao primeiro assunto, foi uma das primeiras operações que prendeu gente rica, gente poderosa. Exatamente. Então, e aí o que aconteceu? Vem o STF e fala, não, a prisão em segunda instância acho que não vale. Esse aí foi outro problema aqui. Então, assim, é uma puta de uma zona, assim, federal, que é muito difícil saber até qual é o primeiro ponto que a gente precisa arrumar. Mas eu acho que, em termos econômicos, que era o nosso ponto inicial, tem muita coisa para ser feita. A MP da Liberdade Econômica já está dentro dessa reforma administrativa, que é reduzir as burocracias, as regulações. Então, se você já tem, digamos assim, não sei se o nome é esse, mas uma jurisprudência para determinados tipos de negócio que tem pouco risco, você não precisa ficar pedindo para a prefeitura olhar, o bombeiro olhar, a polícia olhar. Então, tudo isso a gente está fazendo agora é um trabalho muito importante, né? Que eu digo, o Ministério da Economia está fazendo. Um trabalho muito importante que não pode ser perdido. Eu espero que não seja perdido. Então, eu até eu fico preocupada com os acontecimentos daqui para frente, porque tem muita coisa acontecendo que eu sei que são importantes e que ainda é um cisco perto do que a gente precisa. A gente precisa de mais uns 20 anos para fazer tudo. Tudo mesmo, uns 20 anos. Então, e aí, eu quero indicar também, tem um outro livro que ele é um pouco chato, ele é um pouco difícil de ser encontrado, mas se vocês forem naqueles sebos ali na internet, vocês conseguem pagar pelo PDF, sei lá, 20 Guedes, 20 Bolso Guedes. O livro se chama A Sociedade da Confiança. É de um francês, Alain Peyrefitte. Alain Peyrefitte, do jeito que eu falei, A Sociedade da Confiança. Ele até, inclusive, trabalhou com o Charles de Gaulle, enfim. E a Sociedade da Confiança fala exatamente sobre isso, que uma sociedade onde a própria sociedade se policia, a própria sociedade se autorregula naquelas portas morais que você não pode abrir, porque senão elas não vão fechar, acaba se tornando uma sociedade que você tem que cobrar do seu vizinho, acaba se tornando uma sociedade economicamente muito mais saudável. E aí, Rê, eu te faço a pergunta do Paulo Ricardo. Se a gente não ver uma transformação cultural, será que sempre passaremos por decepções políticas e econômicas como a que passamos essa semana? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. É engraçado que assim, eu sou liberal, né? E muita gente fala assim, os liberais, eles só veem a parte econômica e não veem a parte cultural. Não, os liberais veem a parte cultural, sim.
ou pelo menos os liberais com quem eu convivo, principalmente. E a parte cultural é super importante porque a gente vê, por exemplo, uma legião de pessoas aqui no Brasil que estão acostumadas com o Estado babá. Isso é cultura. Então, se você tem nos Estados Unidos, mesmo a esquerda dos Estados Unidos entende a importância do empreendedorismo, entende a necessidade de você pegar seu filho com sei lá, 8, 9 anos e colocar ele para cortar grama, para aí sim ele ter uma mesada, que o negócio não cai do céu. Isso é esquerda nos Estados Unidos. A Ana não me deixa mentir. Então, até a esquerda entende a importância dessas coisas. Aqui no Da Brasil... meritocracia, né? Isso. E cabe dizer que muita gente, mas meritocracia quer dizer oportunidade igual para todo mundo. Não, meritocracia é pegar o que você tem de oportunidade, que pode ser qualquer nível, e o que você faz com ela. Eu conheço muita gente que fez as mesmas coisas que eu fiz, teve as mesmas oportunidades que eu e não conquistou porra nenhuma. E eu conheço gente que teve nada de oportunidade e tá lá, ó, voando. Da mesma forma que gente que teve muito mais oportunidade que eu, que também não fez nada. Então, assim, a meritocracia é você entender o valor do trabalho. E os Estados Unidos, mesmo a esquerda, entende o valor do trabalho e entende a necessidade de você empreender, que é daí que você tira o sustento, daí que você tira o dinheiro. No Brasil e na América Latina, de forma geral, as pessoas acham que a riqueza vem do Estado. Que é o Estado que tem que prover, que é o Estado que tem que fazer, que é o Estado que tem que proteger você de você mesmo. Ah, não, beber não. Beber você não pode beber não, porque você é burro e você vai beber demais e você vai virar alcoólatra, então não pode beber. Ah, e jogar. Não, jogar também você não pode jogar não, porque você vai ser burro e daí você vai jogar demais, você vai se viciar e você não vai estudar e aí não sei o que lá. E isso vem em todas as esferas. E essa mudança cultural, ela vem principalmente, eu acho, dessas mudanças econômicas, socioeconômicas. Por que eu digo da maneira socioeconômica, do meu ponto de vista? Porque você não tem como mudar uma cultura se você continua com os mesmos benefícios, digamos, os mesmos assistencialismos de sempre, a mesma maneira de enxergar de sempre, como que o governo deve se relacionar com você economicamente. Então, como eu estava falando do Bolsa Família, todo mundo é contra o Bolsa Família. Não, não sou contra. Eu acho que tem gente que está passando fome que não pode passar fome. A pessoa não pode morrer porque está passando fome. Mas o que a gente está fazendo para que essa pessoa tenha algo além disso? Que ela possa passar alguma coisa melhor para as próximas gerações? Nada. A gente está dizendo para elas que tá tudo bem, que ela vai viver daquilo mesmo. Que alguém vai resolver os problemas. Oi, Rodrigo! Rodrigo ainda liga o celular no meio aqui, sem noção. Mas então você acha que o primeiro caminho é a abertura econômica no Brasil, e eu acho que também eu acrescentaria, Rê, a gente ter um conhecimento mais aprofundado e que não seja um conhecimento imediatista sobre as raízes, os pilares sólidos do conservadorismo, do liberalismo, no que eles são feitos e que eles são muito maiores do que Moro, do que Bolsonaro, né? Muito maiores do que Maia, daqueles que se ditam, que se fala, auto-intitulam liberais no Brasil, mas que, na verdade, continuam mantendo as garras do Estado muito incrustadas, né, na gente. Sem dúvida. E eu acho que uma outra coisa, além dos pilares socioeconômicos que eu falei, é a educação, né? Então, a educação no Brasil, ela forma as pessoas no ensino médio. Eu sempre costumo dizer que as pessoas saem do ensino médio não preparadas para a vida real, para fazer um orçamento doméstico, para trabalhar, para entender que elas precisam, né, fazer alguma coisa, porque senão não tem dinheiro. Elas saem mini revolucionários contra o sistema, um sistema que elas nem entendem. Então, aquela discussão que eu tive, aquele debate que eu tive com as feministas, por exemplo, lá nos Spotniks... Aliás, maravilhoso, gente. Assistam. Depois você coloca o link nos seus stories, Rê. Não, então, tá no meu feed. Quem quiser, tá no meu feed lá, o debate com as feministas tem lá. E ficou muito claro para mim que e aí, obviamente, a gente estava discutindo sobre as origens do feminismo, e eu falei isso com a Mari, né? Então, o feminismo, de fato, ele tem raízes anticapitalistas, mas eu falei para elas, olha, vocês estão sendo coerentes, as duas ali que eram mais radicais, né? Vocês estão sendo coerentes quando vocês dizem que é um movimento de esquerda, porque realmente é. Agora, a incoerência do feminismo é achar que ser anticapitalismo é ser a favor da mulher.
Então, por quê? Porque não entenderam o que é o capitalismo. Por isso, de novo, volto fazendo meu merchan aqui, que vou fazer esse curso para explicar o que é o capitalismo. Porque tem gente que acha que socialismo é uma política pública voltada para aquela coisa específica mais à esquerda. Não é. O capitalismo é um sistema que funciona muito. Acham que o mercado financeiro, por exemplo, é só de malvado, não entendem a necessidade de ter o mercado financeiro, que inclusive faz com que a economia real funcione mais. Por quê? Você pega, por exemplo, sei lá, fundo imobiliário. Fundo imobiliário é um negócio que investe em empresas imobiliárias, né? Que investe em corporações imobiliárias. Você, como pessoa física pequenininha, que você tem lá 1.000, 2.000 reais, você consegue ser sócio de uma super incorporação imobiliária. Você está ajudando a financiar um baita empreendimento imobiliário. Porra, isso é legal pra caramba. Isso é democratização Exato. do negócio. Ah, mas os especuladores malvados, entendeu? Então, o pessoal romantiza demais as coisas e a educação no país, ela não é voltada para a economia e para o direito. Ela é voltada para a loucura de, ai, Para o você tem que lutar sentimento. para o sentimento. E aí vamos fazer aquela frase, e não leia para Jordan aquele. Peterson. Leia Jordan Peterson. E aí, exatamente, é voltada para o sentimento e não para aquele pragmatismo, quando as pessoas me perguntam, uma das coisas que empurraram ali os americanos a transformar os Estados Unidos numa grande nação, pragmatismo. E aí, aqui falando de Jordan Peterson, a gente pode juntar. Gente, isso eu recomendo muito, mas é muito, não é pouco, não, é muito. O papo do Jordan Peterson com a feminista Camille Paglia, que ela fala exatamente o quê? Primeiro que ela vai contra todo esse movimento atual feminista, né? E ela fala o quê? Que o capitalismo na É o grande América emancipador das mulheres. foi o maior emancipador das mulheres, porque nunca na história a mulher pôde escolher o que vestir dessa maneira. Com quem ficar, a opção sexual, onde investir, enfim. Então, gente, coloquem ali no Google. Jordan Peterson, Camille Paglia, e vocês vão ver uma entrevista da 1h30, mais ou menos, 1h40, uma aula dos dois, né? Não, exatamente. Uma Tem até aula. uma história, eu não sei de qual estado americano, mas e também não sei a época que foi isso. Preciso pesquisar direito, mas eu li essa história e é uma história real. De que prostitutas em um determinado estado, pelo fato de fazerem dinheiro pela prostituição, conseguiram fazer uma mudança muito drástica na política daquele estado, daquela cidade. Então, assim, obviamente, a gente não está defendendo você se prostituir, tá, gente? Não entendam errado. Porque o povo adora interpretar a coisa errada. Mas, assim, o que fez com que a mulher tivesse chance de escolha em vários níveis, foi a possibilidade de acumulação de capital. Então, se você acumula capital, se você tem uma ideia e aquilo gera riqueza, você gera riqueza para si, para sua família, você cria um negócio, as pessoas passam a te respeitar por causa disso. Então, o capitalismo ele tem uma importância muito grande na emancipação das pessoas de forma geral, porque não era só a mulher que era oprimida. 95% da população até 1800 era pobre de miserável, de comer lixo na rua. Então, assim, o que foi possível? O que mudou de lá para cá? O capitalismo e o acúmulo de conhecimento para geração de novas tecnologias. Não é à toa que os grandes bilionários do mundo são de setor de tecnologia, porque isso facilitou a nossa vida. Então, hoje em dia, você não vive mais sem um celular, sem um relógio smart, sem um ar-condicionado, sem um Wi-Fi. Muitas das coisas que a gente faz no nosso dia a dia, que são coisas absolutamente triviais, só foram possíveis por causa desses conhecimentos que geraram novas tecnologias, que geraram riqueza, e a riqueza não é finita. Então, isso faz muita diferença de entender. Isso também vai estar no meu curso. Então, assim, o mais engraçado de tudo isso, Ana, é perceber o quanto a gente está, infelizmente, no Brasil e na América Latina, para trás nesses conhecimentos por causa dessa esquerda mofada que a gente tem, que continua falando de socialismo, gente. Pô, pleno 2020. O povo defendendo socialismo, não dá para acreditar. Que não deu certo em lugar nenhum. Nem na Alemanha, nem alemão conseguiu fazer funcionar. Nem na Alemanha. E uma das coisas interessantes que depois você vai olhando ali a própria Camille Paglia, e aí você volta numa coisa importante que muita gente fala assim, mas por que você fala tanto
por que que o seu curso vai ser dos Estados Unidos? Eu falo, gente, porque o norte que a gente tem aqui não é porque eu absolutamente amo apenas os Estados Unidos e que eu amo, foi uma grande nação que me recebeu de braços abertos, sou uma imigrante muito respeitada aqui, hoje sou americana, mas é como coisas que a gente vive aqui, Rê, elas são absolutamente plausíveis para a gente no Brasil. Nem tudo aqui a gente pode atingir, mas existe um norte de algumas coisas aqui que elas são plausíveis e a gente pode fazer com que elas aconteçam no Brasil. Então, ali e dentro desse DNA americano, e a própria Camille Paglia fala disso, que é uma coisa muito sagrada daqui, que a gente tem que colocar numa redoma de vidro no Brasil e proteger muito, é a liberdade, porque foi a liberdade que deu exatamente a emancipação à mulher, foi o capitalismo, a liberdade econômica, a liberdade cultural, e é essa liberdade que eu vejo aqui nos Estados Unidos sendo protegida com unhas e dentes por democratas, por republicanos, porque hoje, aqui dentro dessa pandemia do Covid-19 aqui nos Estados Unidos e dentro do federalismo, onde os estados eles têm muita independência e muita autonomia para as suas decisões, os governadores eles podem olhar para o Trump e falar, não concordo. Aqui no Texas eu vou fazer isso, isso e isso. Dentro disso, dessa liberdade dos estados, o indivíduo ele tem muito mais liberdade. E dentro dessa liberdade, onde alguns indivíduos, alguns governadores colocaram as asinhas de fora e tentaram colocar ali esticaram a corda demais no autoritarismo, as pessoas foram às ruas, democratas, republicanos, independentes. Não, peraí. Essas liberdades sagradas, constitucionais, aquelas, por exemplo, da segunda emenda americana, que é a liberdade de ter e portar uma arma, nessas liberdades vocês não podem mexer. E isso é apartidário. A pessoa não é pró-Bolsonaro, pró-Dória, ela é pró-liberdade. E é isso que eu sempre tento trazer, que a palavra liberdade, ela tem uma vertente muito grande, que ela vai para a economia, para a cultura, ela vai tem tantas ramificações, e às vezes a gente acha porque o brasileiro o Brasil é um país, de uma certa forma, tem uma liberdade de expressão, ou de sexualidade, é um país livre. Não é. A gente olha lá você vai no site da Heritage Foundation, o Brasil é um dos últimos países no mundo de liberdade a gente subiu econômica. 6 posições. A gente era a posição 150, agora nós somos a posição 144. E é a primeira vez que a gente sobe nesse ranking em 15 anos ou mais. 15 ou 20 anos, uma coisa assim. Só que a gente está atrás de países como Afeganistão, Paquistão, países na África. Por quê? Porque o Brasil é extremamente fechado. É o país mais fechado do G20, por exemplo. A gente tá... E fora os rankings de corrupção e tudo isso, né? Então, assim, quando a gente fala de liberdade, é muito difícil de falar de liberdade num lugar que as pessoas estão acostumadas a ser escravas. E quando você se acostuma a ser escravo, você não consegue enxergar o resto. Tem um livro muito bom, que é O Caminho da Servidão, do Hayek. Que foi o livro que me inspirou, assim, porque eu sempre fui liberal sem saber. E descobri que o que eu... porque eu até falei uma vez no Mises Summer School, que eu fiz uma aula lá, eu falei, para mim, o liberalismo sempre foi lógico. Nunca foi uma coisa assim, olha só, li um negócio e descobri que eu sou liberal. Eu descobri que o que eu acreditava já há muitos anos tinha um nome, que era o liberalismo. Porque para mim sempre foi muito lógico isso. Então, você ler O Caminho da Servidão e você perceber que você ir para essa área onde você tem uma pessoa pensando por você, um burocrata decidindo o que você vai fazer, tudo é planificado. E não é por você mesmo. Não é você que decide as coisas da sua vida. É uma outra pessoa que decide. É uma elite de pessoas que decidem. A inteligência. E você acha bom isso?
você acha bom ter uma elite de pessoas decidindo porque você se acha tão burro e tão estúpido que você não consegue fazer as suas decisões por você mesmo. Olha, Rê, a gente está na live dos livros, então, porque dentro disso que você falou, aí eu vou recomendar muito também esse livro aqui, ó. Os Intelectuais e a Sociedade, do Thomas Sowell. É exatamente isso que você falou. A gente dá um cheque em branco para as pessoas dirigirem a nossa vida. Isso, exatamente. Então, acho que essa palavra liberdade, ela é muito forte e as pessoas não dão a importância que deveriam para isso. Então, você tem vários livros, eu gosto muito do Thomas Sowell, mas você tem vários outros nomes também que falam sobre a importância da liberdade, de como o sentimentalismo ajuda a manipular as pessoas, porque você manipula mais os sentimentos, mas você não consegue manipular os fatos. Como é o caso do Theodore Dalrymple, que tem aquele livro maravilhoso, Podres de Mimados, por exemplo, ou Vida na Sarjeta. O Podres de Mimados eu não li ainda. É muito bom. E é um livro fininho que você lê em um fim de semana. Ele é muito bom, esse livro. E assim, aí você vê as pessoas falando, não, mas o próprio Bernie Sanders nos Estados Unidos, a gente quer o socialismo da Dinamarca. Aí tem que vir o primeiro-ministro da Dinamarca falar, meu filho, mas que socialismo? Isso aqui é economia de mercado, vai pastar. E aí as pessoas caem nesse papinho de socialismo. Só que assim, você se tornar uma Dinamarca, é óbvio que é muito bom, porque a Dinamarca é super rica, tem programas de welfare state e tal, mas como é que eles chegaram ali? Eles chegaram ali com muita liberdade econômica, com baixíssima regulação trabalhista, então querem chegar na Dinamarca fazendo o que faz Cuba. Tá certo. Tá Aliás, genial. Isso é maravilhoso, Rê. Tá muito brilhante. Gente, querem chegar na Dinamarca fazendo o que faz muito impressionante. Menina, você acredita que a gente está quase 2 horas? Eu ficaria aqui mais umas 5 horas falando com você. Agora, imagina se a Mari estivesse aqui. Não, aí era live infinita. Live infinita. Era looping. Era café da manhã, almoço, jantar e ceia. Era live infinita. A gente precisa arrumar a nossa plataforma aí. Quem sabe a gente vai pro Google, pro YouTube um dia desses e a gente faz uma live nós três lá e depois coloca o link aqui, né, pro pessoal. Sim, ia ser bem legal, ia ser bem bacana. Mas, enfim, acho que a mensagem que a gente queria passar aqui eram várias, na verdade, de vários espectros. E o que eu queria falar antes de terminar aqui é o seguinte: a gente está passando por mais uma crise, é muito difícil. Não se precipitem nas conclusões. Eu não tenho certeza do que está acontecendo, as coisas que vão acontecer ainda. Tem muita coisa para acontecer. Eu estou triste com a situação, mas eu não desisti do Brasil e principalmente da causa econômica, que eu acho que é o que pode salvar muito o Brasil do caminho que estava perseguindo antes. E para isso acontecer só com apoio popular. Isso não significa que eu feche meus olhos para o Bolsonaro ou para o governo. Eu acho que tem que fazer críticas sim quando necessárias, até para eles se ajustarem. Então não sejam gado de ninguém, não sejam lambe-saco de ninguém, para falar o português claro. Acho que todo mundo erra. Eu não concordo comigo várias vezes no dia. Então imagina com uma outra pessoa. Então o principal é que eu acho que o Guedes fica, isso é muito importante. O Guedes fica e vai manter a agenda de reformas e a gente precisa apoiar muito, muito, muito o Guedes para fazer isso, porque ele está meio que numa batalha aí sozinho e difícil. E os próximos capítulos veremos, né, Ana? É isso aí, Rê. Eu acho que a mensagem é apostem em ideias, né? Esqueçam os nomes, apostem nessas ideias que a gente comentou, as ideias de Thomas Sowell, de Russell Kirk, de Hayek. E eu acho que as ideias elas que têm que orientar a nossa bússola no Brasil, porque a gente tem uma mega oportunidade para a gente abrir o nosso país para a liberdade em todos os âmbitos, né, que a gente falou aqui. Então, sem passar, sem colocar a venda para as coisas erradas que o governo, né, vier a fazer, ou que as coisas que a gente julgar que não são produtivas, se é Bolsonaro, se é qualquer um dos ministros, a gente não está só na nossa obrigação de criticar e apontar caminhos, mas o nosso dever, né?
Isso é uma das coisas que a gente vê que o federalismo aqui e o cidadão americano ele é muito atuante na política. De uma certa forma, a gente tem mudado isso, porque para a gente ir para a rua gritar o nome de um ministro da Economia e pedir uma reforma impopular, já é um crescimento e uma maturidade que está ficando mais impregnada no nosso DNA, digamos assim. Então, prezem pela liberdade em todos os setores. E, Rê, I love you. Love you too. Um beijo, Amiga querida. Ó, cheers, BFF. cheers à E nossa amizade. vou deixar. E den vela e den Ó, nole. foi meia garrafa. Enquanto a gente. Peraí, deixa eu mostrar aqui o contrário. Meia garrafa aqui foi. Meia garrafa aqui também. E eu vou deixar duas frases para vocês. Ideias e ideias, somente ideias podem iluminar a escuridão. E o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, são dois motos que eu sigo para minha vida, que eu acho que vale para absolutamente qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, principalmente no Brasil, nesse momento que a gente está vivendo agora. Então, beijos a todos que nos acompanharam até agora. A maior parte do tempo a gente ficou com mais de 3.000 pessoas. E vai ficar uma live salva na Ana e uma live salva na minha. E depois eu vou baixar as duas e vou colocar lá no YouTube para o pessoal ver. Eu abri meu canal lá, não tem quase ninguém, mas é só pra gente ir deixando as lives lá, né, Ana? Isso. Porque a gente fica com o link certinho lá e fica como um arquivo, né, pra gente. Exatamente. Beijos. Quero muito te ver aqui no Brasil. Quero muito ir aí te visitar, tá bom? Beijos a todos que nos acompanharam. Beijo, gente. Muito obrigada por essas quase 2 horas aí de companhia. Beijo. Exato. Beijos.